tarde a todas e a todos. O calor aperta lá fora, mas o Intercidades vai seguir viagem, porque há muito ainda para conhecer neste nosso incrível Portugal. Vamos falar de falcões, de música, de cinema. Vamos conhecer a educadora de infância que ganhou este ano o Global Teacher Prize. Vamos falar de arte e muito mais. Estão todos prontos? O Intercidades vai partir para a próxima paragem. E esta manhã a nossa Daniela Magalhães foi até Salvaterra de Magos para conhecer a falcoaria real. Ora veja. Olá, muito bom dia. Eu hoje comecei as minhas aventuras mais cedo. Ainda não são 10 da manhã e já estou em Salvaterra de Magos, na capital nacional da falcoaria. E comigo tenho Patrícia Leite, que nos vai explicar um bocadinho aqui desta arte. Nós estamos neste momento na falcoaria real. Fale-me um bocadinho sobre este sítio, que eu sei que é bastante especial para si, porque já está aqui também há alguns aninhos. Olá, Daniela, bom dia, bem-vindos então à capital nacional da falcoaria e à falcoaria real de Salvaterra de Magos. Este sítio existe, pelo menos desde o século XVIII, porque a família real portuguesa gostava muito de praticar caça e, tendencialmente, construíam palácios em terrenos que fossem propícios para isso. Salvaterra de Magos tinha também um paço real, tinha uma localização geográfica privilegiada, próximo do Rio e próximo também de Lisboa, facilitava não só o acesso à vila, como também ao interior do país. No século XVIII é construído este edifício com propósito, embora já houvesse prática da falcoaria há muitos séculos no país e também em Salvaterra de Magos. Até é difícil datar, não é? O início da falcoaria. Exatamente. No século XVIII é construído o espaço próprio para receber os falcões e os falcoeiros que estavam ao serviço do rei. Atualmente este edifício é visitado por milhares de visitantes que ficam a conhecer um pouco mais sobre a prática da falcoaria e também sobre este edifício setecentista. E aqui, nós neste momento estamos a ver algumas aves, elas já estiveram a comer qualquer coisinha. Isto aqui é um trabalho que não tem pausas, não é? São 24/24. Sim, exatamente. Estamos a falar de animais, não é? Que não são propriamente uma peça museológica. Exato. E o dia-a-dia da falcoaria atualmente é basicamente aquilo que já era o dia-a-dia da falcoaria no século XVIII, e a equipagem de voo que existe aqui atualmente também era muito semelhante às aves que já existiam aqui no século XVIII para as pomposas caçadas reais. E a Patrícia já trabalha aqui há quanto tempo? Eu já trabalho aqui há 16 anos, desde que a falcoaria foi reaberta ao público em 2009. Mas talvez a Sara falará melhor do que eu sobre estas espécies. A Sara vai-nos falar um bocadinho onde é que ela anda, a Sara, porque a Sara, isto aqui é, obviamente, como estávamos a falar aqui com a Patrícia, isto dá muito trabalho e a Sara andava para aí a fazer as suas coisas. Ah, está aqui a Sara. Olá, Sara, tudo bem? Bom dia. Eu estava aqui a dizer que, Sara, isto aqui é um trabalho contínuo. A Sara já é falcoeira há muitos anos. Há quase uma década, sim. Uma década disto já. Exato. E eles neste momento estão aqui a comer qualquer coisinha. O que é que eles estão a comer, Sara? Hoje o menu é codorniz. Codorniz. Nem sempre é, mas o codorniz é das coisinhas que eles mais gostam. E o que é que eles comem mais? Codorniz, perdiz, pintos. É mesmo assim que funciona? Nós estamos a ver aqui, eu não consigo identificar aqui espécies, vai a Sara dizer-me que espécies é que temos aqui, quantas aves é que existem na falcoaria real? Sim, normalmente na falcoaria temos cerca de 20 aves, vão sendo rodadas, porque também fazem outros serviços, neste caso, que é o controle da avifauna, mas aqui os 4 da frente, por exemplo, são falcões peregrinos, ok? Tenho 2 subespécies, mas falcões peregrinos. Já agora, os que existem em Portugal e Espanha são estes 3, a contar aqui da direita. Certo. Ok, depois temos os peneireiros, os pequenitos. Aqueles mais pequeninos que vemos ali atrás. Exatamente, o que ainda está a comer é o peneireiro que existe no continente americano e o outro é o que existe em Portugal, é o nosso peneireiro comum ou o peneireiro das torres. E eles, ou seja, têm funções diferentes ou qualidades diferentes a nível de caça? Tem empresas diferentes. Empresas diferentes, ok. Por exemplo, estes que estavam, qual é que é, no caso de umas e outras, quais são as presas? Assim, em estado selvagem caçam imensos répteis. Nós, com eles, o falcão caça maioritariamente outras aves. Claro que um falcão maior, mais pesado, vai conseguir capturar coisas maiores do que ali o peneireiro. O peneireiro são coisinhas mais pequenitas, o pardalito, isto falando em estado selvagem, coisas mais pequenitas, aves de porte pequeno.
E nós vemos ali atrás uma ave um bocadinho diferente. Podemos avançar aqui um bocadinho. O que é que nós temos ali atrás? É um bufo real. É Bufo real. uma das maiores espécies de mosco que existe no mundo. Temos cá em Portugal, na nossa fauna. Sim, ele é grande. E ele também é utilizado então para caça? Hoje em caso? dia, sim. Pronto. Daí só termos também uma noturna aqui em exposição, porque só foram introduzidas em falcoaria há cerca de 100 anos. Na altura da monarquia não eram usadas para caçar. Certo. E Sara, falando aqui um bocadinho do seu percurso, porque não é um percurso habitual, não é uma profissão habitual, como é que se chega até aqui, ser falcoeira? Para ser falcoeira, principalmente e primeiramente é preciso gostar destas aves e é preciso gostar de caça, porque isto consiste em caça e eles é o que eles pensam, é a próxima refeição e o instinto está todo lá. Portanto, é mesmo a natureza deles, é preciso gostar, sim, tanto deles como da caça. E como é que a Sara foi introduzida a este mundo? É uma paixão, isto foi assim uma coisa que me caiu um bocado à frente e eu depois tive que conseguir perceber como é que funcionava em Portugal, porque em Portugal somos muito poucos. São quantos, mais ou menos, tem ideia? Registados cerca de 60, 70. Ok, pouquinhos Sim, mesmo. somos mesmo muito pouquinhos. Passando da fronteira aqui para a Espanha já é todo um mundo diferente. É quase um falcoeiro em cada esquina e sítios para Ok. caçar e presas e tudo isso. Claro que estou a exagerar, mas pronto. Em Portugal tive que fazer uma pesquisa, portanto o que eu fiz foi para aprender, porque é preciso aprender em Claro. qualquer lado e é preciso passar por um grande período de aprendizagem, porque isto são coisas muito delicadas e não é como montar puzzle ou Lego, é um bocado por aí. E então tive que pesquisar o que é que havia em Portugal a nível de mentores, a nível de empresas, a nível de mentores, e escolhi o meu mentor e foi com ele que aprendi e que tenho aprendido e que hei de aprender a vida toda. porque isto Já é a agora, vida toda. qual é que é o nome do mentor? Rui Carvalho. Rui Carvalho, fica aqui também já a dica. Por exemplo, se alguém que nos estiver a ver lá em casa fosse este um caminho que gostasse de seguir, o que é que a Sara recomendaria? Fazerem a mesma pesquisa que eu fiz, verem em Portugal que empresas é que existem, perguntarem se podem aprender, se há essa disponibilidade, até porque precisamos de mais falcoeiros em Portugal. Fica aqui a dica, não, a Sara já deixa aqui um convite. A Sara também já pode ensinar também a algumas pessoas. Eu confesso que eu estou sempre a recorrer ao meu mentor ainda com dúvidas, às vezes do básico, porque isto todos os dias cada ave é uma ave, cada espécie é diferente, de trabalhar, de treinar as personalidades, tudo isso, e portanto estamos sempre a aprender. Eu nem daqui a 40 anos vou saber tudo, portanto prefiro ter o meu mentor e ter aquele cantinho seguro, pronto. Mas o mentor também teve de aprender de alguma maneira, também certamente a Sara chegará lá e dizia muito bem que apesar de estarmos a falar de espécies diferentes, cada uma delas tem a sua personalidade, não é? Sim. É como as pessoas, é literalmente como as pessoas e é preciso ganhar a confiança deles para termos a ligação com eles, porque uma coisa que é importante frisar, eles não são domesticáveis, portanto é mesmo, a base é na confiança e no respeito, só depois é que vem a comida. Ok, mas a Sara diz que eles não são domesticáveis, claro, mas por exemplo a Sara já a conhecem, obviamente se eu me aproximar e aproximar a Sara terão uma reação diferente. Sim, claro que sim, mas entendendo que eu tenho aves aqui que têm treino com colegas meus e esses não têm essa ligação comigo, portanto também é um bocadinho aquele pé atrás. E nós neste momento elas estão aqui fora, nós viemos cedinho para apanhar uma temperatura mais fresca, porque isto não seria possível fazer da parte da tarde. Não, hoje não, porque vão estar a 32 graus, isto mais um bocadinho e eles terão de ir para dentro, sim. Pois, eles recolhem, eles passam a noite, eles agora estão aqui, mas como é que é um dia deles? Um dia deles, a rotina aqui no espaço, todos os dias saem, claro que se for verão mais cedo, se for inverno, o horário pode ser o normal, com as banheiras para poderem tomar banho, muito importante para as penas, e depois são alimentados, são alimentados durante o treino, o tempo permitindo, se não são alimentados aqui fora. E depois estão aqui a apanhar sol nas penas, está aí um ou outro que até está numa posição das asas e da cauda mesmo para apanhar o sol nas penas que estão escondidas. Há uns que têm assim as asas mais abertas, não é? Exatamente. Aí são eles a apanhar o sol. Sim, e isso é muito importante para eles também estarem aqui um bocadinho. Mas dormem no interior até para a proteção deles, para a segurança. Nós hoje vamos conseguir ver alguma demonstração de voo aqui? Sim, vamos fazer uma demonstração. Ok, então se calhar eu vou falando aqui com a Márcia, vou agora ter com a Márcia e vemos a Sara a fazer também essa demonstração de voo, pode ser? Pode ser. Sim, Muito sim. bem, obrigada Até já. Sara, até já.
E agora tenho aqui comigo Márcia Augusto. Olá, boa tarde. Boa Também tarde. que vem aqui em representação da Câmara Municipal de Salvaterra de Magos e que nos veio falar aqui sobre a importância da falcoaria para Salvaterra. Exatamente, isto porque durante este ano, 2016, durante este 2026. ano, 2026, exatamente, estamos a assinalar o 10º aniversário da classificação da falcoaria em Portugal como Património Nacional, Património Imaterial da Humanidade, assim é que é pela Unesco. Foi uma candidatura que foi apresentada pela Câmara Municipal e também pela Associação Portuguesa de Falcoaria e pela Universidade de Évora, em 2016, aí sim, e portanto estava aqui. E ao longo deste ano estamos a realizar aqui várias atividades na falcoaria. Já tivemos palestras, já tivemos cursos de iniciação à falcoaria com a Associação Portuguesa de Falcoaria, já tivemos workshops de ilustração sobre aves de presa e estamos agora a desenvolver um projeto que é a Falcoaria na Rota dos Museus, em que desafiámos vários museus nacionais e palácios que têm projetos e que têm objetos e peças relacionadas com a falcoaria, a entrarem connosco também neste projeto, no sentido em que divulgam peças relacionadas com esta arte da falcoaria lá e também ao mesmo tempo incentivam a visita aqui à Falcoaria Real de Salvaterra de Magos, que é este edifício único na Península Ibérica e ímpar aqui também para o nosso concelho. Edifício que também é possível visitar aqui dentro. Exatamente, o edifício que é possível visitar e, portanto, conhecer aqui toda esta história relacionada com a falcoaria em Portugal e também com a falcoaria aqui na Vila de Salvaterra de Magos, que tem toda esta tradição e toda esta história. Dizer também que, portanto, esta troca e este intercâmbio tem sido muito importante, esta rede que criámos com estes museus, porque está a permitir-nos também saber mais coisas sobre a falcoaria, aprofundar os conhecimentos, também novas aprendizagens e novas abordagens e, portanto, consideramos fundamental este intercâmbio e também uma forma de chamarmos mais pessoas aqui à nossa falcoaria real. Depois vamos ter também como promoção e aniversário para assinalarmos estes 10 anos de Unesco na falcoaria, vamos ter aqui também as manhãs na falcoaria, já no próximo mês de julho, para jovens dos 14 aos 18 anos, que podem vir aqui e fazer todo um conjunto de atividades relacionadas com a falcoaria. Vamos ter depois em setembro o lançamento de um livro infanto-juvenil, que versa história relacionada com falcoaria, versa história relacionada com o nosso património do concelho, mas aqui de uma forma didática, para, por um lado, incentivar os mais novos à leitura e, por outro lado, também dar-lhes a conhecer o património do nosso concelho de forma lúdica. Vamos culminar no dia 1 de dezembro, que é o dia em que se assinala então o 10º aniversário, vamos culminar com a abertura da 3ª edição da exposição Falcoaria no Mundo e nessa exposição vamos acrescentar, para além do que já temos, vamos acrescentar então aqui fotografias e elementos relacionados com estas peças e estes objetos que existem nestes tais museus nacionais e palácios, vamos trazê-los até aqui, de maneira a poder também melhorar ainda mais e engrandecer ainda mais aqui a exposição que temos relacionada com a falcoaria no mundo. E aqui em Salvaterra é sempre esse o objetivo, é enaltecer aqui a falcoaria e já agora deixamos o convite a toda a gente que nos vê. Vocês também, por exemplo, aqui recebem visitas de estudo? Sim, sim, recebemos imensas visitas de estudo em grupos organizados ou em individual, não é? Ou em família, entre amigos. Estamos sempre receptivos naturalmente a receber, estamos a funcionar de terça a domingo. Pedimos sempre que façam a marcação no sentido de agilizar melhor aqui a questão da visita. E onde é que podem fazer essa marcação? Podem fazer através do telefone, ligando aqui para a nossa Falcoaria Real, podem fazer através do site falcoariareal.pt e recebemos todos com muito gosto, naturalmente, para que possam visitar a Falcoaria Real e o Concelho de Salvaterra de Magos, que tem tanto para oferecer, porque depois, para além da falcoaria, temos aqui outros elementos identitários. Exatamente, e por exemplo, quais? Como o Escaropim, a nossa aldeia Avieira, onde temos passeios de barco no Rio Tejo, onde temos... é bom agora para o verão. Exatamente, onde temos núcleos museológicos também relacionados com esta tradição e com a cultura avieira, que existe também aqui no nosso concelho. Temos os bordados tradicionais de Glória do Ribatejo, que são património nacional. Temos os concheiros de Muge, também um núcleo museológico, onde expressa aqui uma fase do Mesolítico, também muito importante no nosso concelho. E depois temos uma restauração fantástica, temos a barragem de Magos, temos vários locais, Marinhais, o Granho, Foz de Salvaterra, imensos, todo um concelho que está aqui pronto para receber quem queira nos visitar e com muito para oferecer, efetivamente. Portanto, em Salvaterra de Magos não faltam atividades para se entreterem. Não faltam mesmo atividades, exatamente. Venham porque temos muito gosto em receber Porque todos. vale a pena, exatamente. Muito obrigada, Márcia. Nós agora estamos a começar a ver... Patrícia, pode juntar-se aqui à conversa, venha aqui ter connosco. Nós estamos agora a ver a Sara já a começar ali a fazer uma demonstração. É assim, Patrícia?
A Sara agora teve a pesar a ave, está-lhe a colocar o caparão para transportar a ave, para que ela fique calma e tranquila. É retirada imediatamente antes do voo, que vamos agora a poder assistir, não aqui no pátio, onde estão outras aves, mas no campo aqui próximo da falcoaria. Certo. E aquele dizia que era para acalmar a ave, não é? Aquilo tapa no fundo os olhos, não é? Aquilo tapa a visão à ave para que ela não fique assustada e fique calma e tranquila para voar. Se calhar vamos acompanhar ali o meu colega, ele que portanto foi andando ali atrás da Sara, e a Márcia pode vir também. E já agora, eu sei que está aqui o seu filhote, vamos os três. A Sara agora vai ter de me indicar o caminho, que eu bem onde é que eles estão. E portanto nós agora estamos aqui, vamos entrar em parte do edifício, é isso? Sim, ok. Aqui esta parte do edifício tem... Neste momento se calhar lá em casa não estão a ver, porque já passaram por aqui e vamos ali para o lado esquerdo, não é? Sim, já passamos passaram. aqui pelo Pombal e Temos Ateliê. os pombais, que era o sítio onde se criavam pombos que serviam para alimentar as aves. Hoje em dia servem para os visitantes conseguirem conhecer o interior de um pombal. Em cativeiro atualmente é muito mais fácil alimentar as aves com o que seria a sua alimentação se estivessem na natureza, mas no século XVIII não havia essa possibilidade. Portanto, a única forma de alimentarem as aves, garantindo a frescura da sua alimentação, era mantê-los vivos. E neste momento estamos ali a ver a Sara. Ainda é muito longe o sítio? Não, Vamos. O cortejo continua a chamar-nos. O cortejo está a chamar-nos. Estamos aqui a fazer agora uma caminhada por Salvaterra de Magos. Aqui nesta falcoaria, para além das exposições que existem sobre a falcoaria no mundo e a evolução histórica da falcoaria, também existe um local que é um centro de documentação, onde tem a sede da Associação Portuguesa de Falcoaria, um parceiro, como a Márcia já indicou, da candidatura Unesco. E temos também um arquivo para o qual várias pessoas nos facultam documentos e livros que tenham a ver ou com o património cultural, com o turismo e sobretudo com a caça e com a falcoaria. Portanto, quem quiser aprender sobre falcoaria, vir a Salvaterra de Magos é o local ideal. Exatamente, pode vir até Salvaterra de Magos. Recentemente também tivemos aqui um curso de iniciação à falcoaria, em maio, com a Associação Portuguesa de Falcoaria, que de vez em quando também desenvolve outro tipo de atividades para que manter não só a assiduidade do contacto entre falcoeiros, como também ensinar mais sobre a prática. E acho que vamos ver agora, ali a Sara está a pedir ao cortejo que não se aproxime mais, e vemos o voo! Conseguimos ver o voo! Maravilha! E eles agora dão a sua voltinha. Olha, passou mesmo aqui em cima de nós. A Sara agora tem um rol que funciona como uma falsa presa. O objetivo é rodar o rol e tentar que a ave não apanhe o rol tão facilmente, também para que faça algum exercício. Na natureza também não o conseguiria fazer à primeira. Mas sempre que a ave consegue tocar no rol, então o falcoeiro deve permitir que ela segure no rol e recompensá-lo. Exatamente. E isto é um exercício que é feito com todas as aves que vimos ali há pouco. Com todas as aves. Esta ave que está a voar é uma ave de alto voo, ou seja, ela precisa de voar assim como estão a ver em céu aberto, mas existem outras aves que também voam diariamente, como é o caso do bufo, das águias ou dos Açores, que fazem alto voo. De todas aquelas que vimos anteriormente. Patrícia, muito obrigada. E terminamos assim com esta imagem incrível. Eu vou só pôr-me deste lado para vermos a Sara ali com a sua ave que fez esta demonstração incrível. Portanto, já sabe, Salvaterra de Magos é o sítio para vir aprender e, sobretudo, ver este espetáculo maravilhoso de falcoaria. Portanto, não se esqueça, nas redes sociais, tudo isso, Falcoaria Real em Salvaterra de Magos. Beijinhos e bom fim de semana. Bom fim de semana, querida Daniela. De Salvaterra de Magos, rumamos para o Pombal, onde a Regina Nunes nos vai dar os destaques do site do Conta Lá. Vamos lá a isto. Por acaso, Regina, agora fiquei na dúvida, em Pombal
ou no Pombal? Lembras-te das nossas discussões em Porto Brandão ou no Porto Brandão? Falta-nos aqui um linguista. Mas o que é certo é que estás Pombal. Pronto, vou dizer assim. É verdade. Em Pombal. Nós dizemos em Pombal. Em E sabes Pombal, que a é regra é verdade. sempre como os locais dizem, é como está correto. Exatamente, Portanto, pronto, é está isso correto mesmo. assim. Conta lá mesmo. os destaques do site de hoje. Muito bem, Rita. Vamos começar pelo norte. Começamos pelo norte, onde o granizo voltou a causar estragos. É verdade, parece um paradoxo nesta altura do verão, mas a realidade é que em zonas de trás dos montes há aldeias onde dezenas de hortas ficaram praticamente destruídas em menos de uma hora depois destas trovoadas intensas. São fenómenos cada vez mais frequentes e que voltam a levantar dúvidas sobre, naturalmente, a instabilidade do clima e o impacto direto na agricultura. Passamos agora para uma história de superação no desporto. É verdade, Sofia Barroso Sá, que começou a treinar golfe no quintal de casa em Belmonte, sem campos por perto, é hoje a portuguesa mais bem classificada no ranking mundial. É um percurso improvável, feito de adaptação e naturalmente de muito trabalho e que pode agora dar o salto para o profissionalismo. Essa é a sua próxima etapa, o seu objetivo. Fechamos estes destaques com a notícia de que em Viana do Castelo os campos de girassóis voltam a abrir ao público e este ano com uma novidade, é verdade, com provas de vinhos e queijos numa quinta familiar. A entrada é gratuita e o conceito é muito simples, a ideia é muito simples, juntar a natureza, o turismo e a produção local num único espaço que é Viana do Castelo. Estes são alguns dos destaques que podem consultar em contalá.pt. Muito bem. Beijinhos, Regina. Bom fim de semana. Um beijinho, obrigada. Bom fim de semana. Ora bem, a 8ª edição do concurso de piano do Eiras vai ter lugar de 20 a 22 de junho, ou seja, já está mesmo aí a acontecer. Considerado uma das principais plataformas nacionais dedicadas à descoberta de jovens pianistas, o concurso reúne mais de uma centena de participantes. E para nos contar tudo o que podemos esperar deste evento, tenho na próxima paragem o diretor artístico e também ele pianista, Tiago Nunes. Olá, Tiago. Bem-vindo. Obrigado. Pianista, mas não só, pianista, pedagogo, fundador e diretor artístico do concurso de piano do Eiras. Tudo isto, não é? Uma grande paixão pelo piano. É verdade, já passaram 8 anos. Eu era na altura mais novinho. Eu sou natural de Oliveira do Hospital, mais do interior. Estava a falar aqui destas histórias mais da Beira. Desde que estou em Lisboa há cerca mais ou menos 9 anos, com os meus colegas, pensámos por que não criar um concurso. De facto, é uma região que não tinha, que faltava. Há imensos conservatórios, há imensos alunos com imenso talento e faltava qualquer coisa que pudesse... Ser um incentivo também, não é? Sim, e também ter um palco onde todo este talento fosse mostrado. Quer dizer, estamos a falar de alunos que passam um ano inteiro a estudar todos os dias. O ensino, neste caso o conservatório, estamos a falar de um ensino vocacional em que, além de todo o horário escolar que os alunos têm na escola, no ensino regular, têm o plano curricular do conservatório, ou seja, é um esforço extra e ainda mais o estudo diário. É preciso uma enorme disciplina, um grande amor pela música e pela aprendizagem, no caso do piano, e também muito espírito de sacrifício, porque já entrevistei aqui muitos músicos e às vezes é um bocadinho como os atletas de alta competição, não é? É verdade. Eu acho que o pianista que vai abrir o nosso concurso é o Máximo, que já aqui esteve. Sim, pois já, ele é extraordinário. Adorei a conversa com ele, o Máximo. Ele é o máximo mesmo. Exatamente, Máximo Preto. Ele ganhou o concurso de piano de Eiras já numa das categorias há 4 anos, entretanto ele está com uma carreira espetacular. Foi um dos semifinalistas do concurso de Rubinstein, acho que foi o único português que passou por lá. Foi, sim, e passado estes anos todos, alguém que era tão pequenino volta agora ao próprio concurso, já num registro diferente, como artista convidado desta 8ª edição, que tem acontecido ao longo destes últimos anos. E acho que isso é o exemplo mais inspirador para aqueles que estão lá ainda a concurso, não é? Sim. É perceber que ele passou por ali, que agora, de facto, e que é possível fazer uma carreira na música em Portugal, não é? Na música, no piano, como instrumentista, fazendo parte de uma orquestra, tocando a solo, mas é importante que penso eu, que as novas gerações percebam, ok,
Se calhar há alguns pais, isso não dá, isso é capaz de não. É bom para tu aprenderes um instrumento, mas isso não te vai dar muito trabalho. Mas a verdade é que pode ser uma opção de carreira, não é? Pode ser uma opção de carreira ou não. Ou não. Seja, estamos a falar de alunos que, digo eu, cerca de 70%, 80% fazem estes estudos e depois seguem o seu percurso na universidade, mas entretanto ganharam prémios e tiveram pelo menos a oportunidade de pequenos concertos, participação em alguns concursos, mostrar o seu talento. A questão do concurso de piano de Oeiras, ou neste caso dos concursos, também temos este cuidado. Todas as provas acontecem em pianos ótimos. Nós também temos a parceria com a Music Factory, que temos um piano de concerto, tem quase 3 metros da Stan em palco. Espetáculo. A possibilidade de eles tocarem num piano, como deve ser, num piano. Porque há muitos que não têm essa possibilidade. É importante perceber essa realidade. Nem isso, nem os próprios conservatórios. São muito poucos os conservatórios em Portugal que têm um piano de concerto. O piano de concerto, digamos que é o piano maior, ou seja, há vários tipos de tamanho e também depende das marcas. Aqui estamos a falar do piano da principal marca do mundo, a Stan. Certo. O piano de concerto, que é o modelo D, que tem 2 metros, quase 2,90 metros. E é, digamos, o topo de gama, um modelo topo de gama, em que de facto também privilegiamos a todos estes participantes terem essa oportunidade. Quais são as reações quando alguns deles chegam? Porque muitos deles, como tu dizes, nunca tiveram possibilidade de tocar num instrumento com esse gabarito, não é? É engraçado, porque estamos a falar, como o concurso tem 7 categorias, e há alunos muito pequeninos, estamos a falar de Pois é isso, conta-me lá. pianistas com 10 anos em que vêem um instrumento pela primeira vez, 2,90 metros, e esquecem-se completamente que estão num concurso e estão completamente entusiasmadas em tocar num piano de concerto, que é o tamanho Além habitual. de que devem ser muito pequenitos, à frente daquele piano deve ser uma imagem muito gira. E a maioria deles está a estudar num piano vertical, ou até muitos deles num piano digital, que é a mesma coisa. E de facto esta partilha que acontece em tempo, quase em real time, também é partilhado depois com o conjunto de professores que convidamos, que neste caso é o júri, que temos sempre o cuidado de convidar algumas figuras do circuito internacional. Claro. Para mesmo aqueles que não ganham, terem também um espaço de partilha, o que é que não foi tão bem, o que é que se pode melhorar. Certo. De aprendizagem, de mostrarem, terem visibilidade daquilo que andam a fazer. E para os professores também deve ser super interessante. É engraçado, os professores e os pais, por norma, até ali à faixa etária dos 10 anos, são muito mais nervosos que os próprios participantes. Tão bom, mas é porque é a inconsciência da idade, não é? Há coisas que, ainda bem, há uma certa tomada de consciência de algumas responsabilidades e dos sítios onde estamos que nós só adquirimos mais tarde e que às vezes não dava jeito nenhum adquirirmos, porque iríamos com essa vontade e com essa... Vou ali só divertir-me. E os pais estão nervosíssimos. É verdade, porque os pais também, muitos deles tinham um grande sonho de serem pianistas, só que chegando ali aos 10, 11 anos, há sempre ali uma decisão já familiar. Ok, vamos continuar para o 10º ano e continuar o estudo artístico, que é bastante difícil, tem uma grande carga horária muito pesada, mas muitos deles continuam. E o que é engraçado é que ao fim de 8 anos, o estado, neste caso do piano, atual e desde a primeira edição mudou muito, ou seja, o nível melhorou imenso. O concurso não é só nacional, ou seja, Pois é isso, temos explica lá. muitos participantes fora de Portugal. Este ano conseguimos praticamente todos os continentes, temos pianistas da Coreia do Sul, do Brasil, da China. Como é que vocês fazem isso em termos de logística e de apoios? Isto aqui ainda parte muito da tradição, mesmo a categoria superior, que é a categoria até aos 32 anos, os participantes ainda vêm com o seu professor, muitos deles já têm carreira, já são profissionais, e esta é a última categoria que de facto tem este caráter profissional, mesmo depois o prémio é um prémio monetário bastante relevante. Pois é, 10 mil euros, não é? A totalidade de todos os prémios, e não é só, tem a possibilidade de terem já pré-concertos programados para o ano seguinte em outros festivais aqui em Portugal. Isso é e estas simbioses às vezes são mais importantes, ou seja, eu ganhei um concurso e já sei que no próximo ano vou ter cerca de 3, 4 concertos previstos e para quem está a começar é muito importante. Sim, mas ainda assim, a pessoa que venha, como estavas a dizer, da Coreia, quer dizer, há despesas, isto tem algum apoio dos participantes, tem algum apoio ou as despesas são pagas por eles? Eu gosto de perceber como é que as coisas se montam, porque coisas tão bem feitinhas, com tanta diversidade e com pessoas vindas de sítios tão diversos, eu gosto de perceber como é que é possível montar isto. Estamos a falar de pianistas que de facto investem muito tempo,
Neste caso, estas despesas, que são assumidas pessoalmente por todos os participantes, são assumidas a nível privado. Nós não comparticipamos, só comparticipamos naturalmente se existir algum prémio. Isto também é um projeto que é financiado pelo próprio município de Oeiras e é um município pioneiro nesta Como em nesta tantas simbiose. outras coisas, o município do Eiras realmente verdade. tem coisas muito, muito boas. E ao mesmo tempo, a partir da manhã até segunda-feira, é quase o epicentro de todos os cantos do mundo, a nível do piano, como ter ali, e participantes da China, da Coreia do Sul, de Espanha, com pais, alunos, professores. São sempre dias muito engraçados. Deve ser um ambiente espetacular, por acaso. Porque mesmo para os alunos portugueses, nas categorias mais novas, conhecem rapidamente outros colegas de outros países e rapidamente estabelecem contactos. E é sempre um momento também de inspiração, porque é necessário mesmo, em todas as nossas profissões, ganhar algum mundo para também sabermos o que é que queremos conhecer. E se não conhecemos e não também temos outras experiências de outras pessoas, ou então essas oportunidades, é sempre difícil decidir. E por isso é que também afirmamos isto como uma plataforma de escolhas, de partilha, principalmente, e que seja uma mais-valia para a própria comunidade, em que quem quiser, as provas são abertas, podem aparecer durante o dia de amanhã, a partir das 9 até às 10 da noite. Qualquer pessoa pode aparecer mesmo sem inscrição? Sim. Porque as provas são abertas ao público. Nós temos dois concertos. Espetacular! São duas atividades, que é o concerto de abertura, que é o máximo, que vai abrir amanhã o concurso às 21h, no auditório José de Castro. Depois temos o encerramento, que vai acontecer no Templo da Poesia, com o Yang Yu-Park, que é um pianista sul-coreano, que vai encerrar a 8ª edição. E não existe, portanto, ou seja, vocês não escolhem os temas, cada pessoa chega lá e escolhe, ou como é que isto funciona? Então, há um pré-programa, o que é que isso significa? A nível mais técnico, os mais pequeninos têm de apresentar uma obra polifónica, um estudo e uma peça livre, mas quando vamos para as categorias mais velhas, há um programa um bocadinho mais apertado, que pode desde ir a um pulo de fuga, um estudo virtuosístico para a eliminatória. Estou a perceber imenso, vocês também, não? Um quê? Um estudo virtuosístico. Não, o primeiro que disseste. Uma peça polifónica. Não. Mas tu não disseste isso. Peça polifónica. Peça polifónica. Pronto, okay. Está associada também aos pulos e fugas de Bach, que tentamos restringir um bocadinho o repertório também para ser possível comparar e ser mais fácil analisar quando estamos a falar de níveis muito, muito altos. Certo. E depois esses participantes passam à final e assim já há uma seleção através da eliminatória, onde passam naturalmente os melhores. Claro. E estavas-me a dizer que as idades é mais ou menos entre os 6 anos e os 30 Vai até aos 32, o concurso. 32 especificamente, porquê? Porque é comum que seja a categoria profissional ser até aos 32 anos. Nós temos 7 categorias, por exemplo, a categoria A1 vai até aos 6, a categoria A2 vai até aos 7, depois B1, B2, C, a D e depois a E, que é esta tal categoria profissional, para naturalmente haver um critério de equidade, ou seja, a faixa etária, tendo em conta mais ou menos os anos de estudo de piano. Como nas competições dos Jogos Olímpicos e noutras competições, claro. Olha, e sentes que existe paridade de género nos participantes, ou ainda há mais rapazes ou mais raparigas a tocar piano? Eu diria que é mesmo igual. É engraçado. Por acaso, já tive aqui vários músicos e falámos sobre isso, que é muito engraçado, de alguns dizerem que há instrumentos, coitados, os instrumentos não são sexistas, a forma como a sociedade os vê é que pode ser. No caso do piano não é? Sempre foi tranquilo. Nós temos um exemplo nacional, temos a Maria João Pires, tivemos Sequeira Costa, Artur Pizarro e entre outras. Sim, mas por exemplo os instrumentos de sopro, já tive aqui alguns praticantes e profissionais, eram muito mais masculinos, a certa altura, do que parecia que as raparigas quase que não. E o piano não tem essa coisa. Às vezes a tuba está associada a um homem forte. Tem que ter uns grandes pulmões. É verdade, é muito pesado. Claro. Não é fácil, mas o piano é mais pesado. Mas temos a sorte e às vezes o azar do instrumento já estar no palco, o que significa que para nós, como pianistas, isto é uma à parte, não é fácil, porque é como conduzir todos os dias o seu carro e todos os dias tem de andar com um carro diferente, mesmo que sejam da mesma marca, estão afinados de forma diferente, têm um som diferente, a mecânica é diferente, e às vezes temos esta maior dificuldade de a cada espaço que vamos termos de adaptar ao próprio sala. E tem sala. tempo de adaptação? Como é que isso acontece? Treina-se, não é? Por isso é que é importante
com os mais jovens tocarem-se cada vez mais em pianos. Não, mas por exemplo, numa competição como a que tu organizas agora, neste concurso, os miúdos quando chegam lá têm algum tempo, Sim. alguns minutos com aquele piano espetacular. Antes das provas há um período para experimentar o piano, em que está tudo com uma seriação de timing para terem Deve o estar tempo. ali tudo organizadinho. Sim, sim. São Pois, muitos. naturalmente que os alunos mais avançados, né, têm mais tempo, mas isso é, claro, é mesmo obrigatório, porque lá está, a desvantagem de não tocarmos no próprio instrumento é que mesmo dentro da própria marca, do próprio modelo, são pianos completamente diferentes, porque mesmo eles podem ser personalizados, pode ter o timbre mais aberto, mais fechado, e essa adaptação é uma dificuldade. Claro que há grandes pianistas que levam o seu próprio piano, como o Sokolov, o Zimmermann, que são grandes pianistas mundiais, o Horowitz, mas... Fazem. Oh, Tiago, tens que perceber que eu tenho imensas curiosidades em relação a estes assuntos. Como é que se leva um piano? Como é que é? Se não der, vai de avião? Vai... Não, vai de barco, Vai de de barco? caminhão, mas estamos a falar de um número muito nicho, reduzido a nível uma elite. mundial. Maria João Pires, quer dizer, tocou sempre, apesar de ser pontualmente apoiada por alguma marca, sempre nos pianos das salas. Claro que as salas mais importantes, como a Gulbenkian, Têm grandes pianos o também. Carnegie em Nova Iorque, têm vários pianos de concerto, até mesmo do mesmo modelo, da mesma marca e do mesmo modelo, naturalmente, têm seus pianos de concerto, em que o pianista pode escolher no ensaio qual o piano que gosta mais. Mas, independentemente disto, há sempre este fator de adaptação que é muito... Mas também é bom, porque a vida requer alguma adaptação, não é? É. Mas é sempre uma descoberta. Também temos a sorte que, mesmo tocando o mesmo repertório várias vezes, é sempre em salas diferentes, em pianos diferentes, e estas pequenas mudanças tornam a profissão muito importante. E às vezes é mais divertido para quem toca do que para quem está a ouvir. Sabes que nota-se que tu és completamente apaixonado pelo que fazes. Eu não sei se vezes, só sim. pelo piano, por tocar, por orientar e ajudar a descobrir e a incentivar novos talentos, mas nota-se que te entusiasma. Sim, que naturalmente já toquei muito e a minha carreira está um bocadinho diferente neste momento, mas também com a nossa associação, que é a Cultura X, que é a Certo. entidade promotora do concurso Piano de Oeiras, que fazemos outras coisas, também organizamos o Festival dos Açores, a também criar uma estrutura, já que temos esse conhecimento, podemos contribuir até sendo possível com o nosso conhecimento para criar estas oportunidades e espaços para este nicho, que não é um nicho, que é aberto a todos, nesta democratização. Nós podemos assistir? Claro que sim. Que Por isso, em Oeiras, a partir da manhã até segunda-feira, podem consultar mais informações no nosso site, que é em Oeiras Concurso Piano. Tu onde é que estás? .com. Estou a tentar perceber, quando isto está a acontecer, estás onde? Estás em backstage? Existe Eu um backstage? faço parte também do És um júri. jurado? Sim, faço parte, juntamente com o presidente do júri, o Alberto Rocha, Muito bem. é o presidente da EPTA Europa. Depois também temos a professora Ana Teles, que é uma professora da Universidade de Évora. É uma maratona para vocês, têm de ouvir muitos pianistas. Sim, claro, é muito difícil, mas ao mesmo tempo todos estes professores e pianistas, para eles é uma maravilha porque também lhes dá um background de como é que está o nível, Exato. não só em Portugal, na Espanha, em Espécie de França. sondagem que estão ali a fazer. Sim, estamos a falar de pessoas que dedicam a sua vida inteira ao ensino musical, a serem E pianistas. vocês têm uma folha com critérios? Temos. E os critérios passam por quê? É sempre um bocadinho subjetivo. Pois. Cada pianista, lá está, que tem as suas características, mas há depois critérios gerais, quer dizer, a fidelidade ao texto, a correção do texto. Estamos a falar de repertório que é escrito, que existe uma partitura. Claro que há uma margem de interpretação, de talento que vai para além da correção, mas é como se estivéssemos a ler um poema e há poetas que conseguem pegar nesse poema e com a intuação e com a Ou seja, sua... também há um lado ainda da emoção. O que eu te queria, no fundo, perguntar é se tu ainda te emocionas ao ouvir tocar piano. Sim, Isso é importante, porque, por exemplo, para mim, em qualquer arte, quem me consegue emocionar é muito importante. Seria logo um critério. Nós estamos numa época muito engraçada, porque antigamente, há 30 anos atrás, mesmo a nível mundial, havia grandes génios, mesmo em várias artes, não só no piano, muito bons, que tinham uma inspiração. E o nível médio era fraco e o nível mau era pior, era imenso. Neste momento temos um nível médio, ou seja, temos muita gente a tocar bem, muitos artistas mesmo noutras áreas, mas grandes génios, só aquelas pessoas que emocionam, que são completamente transcendentes, há cada vez menos. É muito engraçado, as coisas mudaram.
a faixa inicialmente que era maior diminuiu, no entanto, ali este Os que setor estão central já fora de série da transcendência são aumentou menos. muito. Eu diria que há cada vez pessoas que me emocionam, há cada vez poucas pessoas a emocionar-me, mas, por outro lado, esta democratização já há mais pessoas a saber música, a tocar instrumentos, terem todo este conhecimento cultural. Isso é importantíssimo. Que é importantíssimo. Estávamos a falar há pouco, alunos que não seguem a sua carreira como artista, mas depois vão ter grandes empresas e vão falar com outros investidores e no meio das conversas falam de música e começam a falar de outras coisas e há outras conexões muito mais importantes. Não, é mesmo uma formação cultural e de vida espetacular. Ora, Tiago, parabéns. Obrigado. Espero que corra muitíssimo bem. Vamos então recordar, dia 20 e 22 de junho, em Oeiras, portanto, agora este fim de semana, a 8ª edição do concurso de piano de Oeiras, e o Tiago aqui representou brilhantemente. Ficámos todos com imensa curiosidade e com vontade que seja sempre um sucesso. Obrigada. Obrigado. E na próxima paragem vamos falar de uma curta-metragem. Olha, eu fiquei sem saber muito bem o que dizer, tenho que vos confessar, porque eu vi esta curta-metragem antes de ler, porque eu gosto antes de ler o que era. Fiquei super baralhada assim, mas o que é que esta gente anda a fazer? Mas é muito boa a ideia. Aborda uma temática que infelizmente afeta muitas pessoas, que tem a ver com o acesso à habitação. Antes de falarmos com o realizador e com o produtor, vamos ver algumas imagens desta curta Agente Imobiliário sem casa para viver. Os 6% mais IVA de uma casa não vão todos para ti, tens de estar isto depois à agência imobiliária, porque eles é que tratam das placas para meter de lá fora das janelas das casas e essas coisas. E no fundo, tu recebes a comissão e é fixe, porque recebes para o teu trabalho, mas pá, eu aqui há 4 meses eu não recebi nada ainda, eu não tenho salário. Eu vou tentar ver se consigo convencer alguém a não querer comprar ou vender casa comigo. É isso. Ora bem, já cá estou com os responsáveis por este projeto. Aqui ao pé de mim está o Filipe Amorim. O Filipe é realizador, argumentista e ator, como se pode ver ali. E o Hélder Afonso, meu querido amigo Hélder, que é produtor e é fundador da Next Visions Films. É um orgulho, já vamos explicar porquê, porque isto tem aqui várias camadas, mas vamos começar por este filme, está bem? Pode ser? Porque eu estava a contar, comecei a ver a curta e assim, enlouqueceram, mas o que é isto? Eu não estava a perceber. Depois percebi. Mas quero que sejam vocês a explicar a ideia. Portanto, isto passa por que o conceito é um falso documentário, não é? Sim. Eu, enquanto ator, na verdade, quase que me interessa mais ver documentários do que, por vezes, ver filmes. E então, o mockumentary é um formato que me agrada muito. Existem alguns exemplos de coisas feitas lá fora já neste formato. E o meu objetivo era, até para poupar-se em termos de produção, que foi uma coisa muito minimalista que nós fizemos, assumir este formato, porque além de narrativamente fazer sentido, em termos de concretização, simplifica muita coisa também, porque é uma equipa reduzida, e então acabamos por fazer uma coisa que, como é um tema tão presente ainda hoje em dia, se alinha entre o real e o falso, ficar ali um bocado no limite. E é isso que faz com que seja desconcertante e muito interessante de ver, a meu ver. Porque pelo que eu estava a perceber, espera, eles estão aqui a misturar atores, sendo que ao princípio eu tenho que dizer que fiquei na dúvida, porque, ou seja, estava muito bom, com agentes imobiliários reais, portanto, ou seja, e que não sabiam, expliquem-me se esta parte é verdade, porque eu adorei, não sei se é verdade ou não, se é mito urbano, que não sabiam que vocês estavam a fazer ali um lado de... Explica-me. Sim, porque quando nós chegamos lá, chegamos muito cedo. O diretor, obviamente, já sabia, o Jay Oliveira, já sabia que nós éramos atores. Mas, entretanto, as pessoas que foram chegando, nós já estávamos com as câmaras... À agência, sim, os trabalhadores mesmo, os outros agentes. Entretanto, nós já lá estávamos, não ia desmanchar, tendo em conta que a câmara estava sempre a rodar. E então, tanto o Hélder como a Ana, como eu, que éramos os 3 atores lá, estávamos em personagem, eu Filipe Amorim, enquanto Sérgio Pinto, ia responder por Sérgio Pinto, e o Jay foi super generoso nesse sentido, porque entrou no jogo também e até puxou por nós. Não desmontou a personagem. Sim. Ele fez aquela cena do grito. Do grito. Do grito interno. Nós também não estava escrito. Não. Não, é espetacular. Não, aquilo tem que se ver, mas tem detalhes que eu adorei. Até que trocadilhos com nomes, não vou dizer muito, mas muito, muito bom. Porém, é muito arriscado, Hélder, entrar assim no imobiliário. Correu bem, mas podia ter corrido. Não, podia ter corrido menos bem.
Sim, na altura eu estava a falar com o Filipe, estávamos a trocar umas ideias criativas e ele disse-me, olha, eu tenho aqui isto que escrevi. E eu disse, ok, vou ler. Epá, e depois li e disse assim, isto é incrível, tipo, é aqui uma sátira, tem aqui uma nuance de sátira, de comédia tão fixe, que era mesmo fixe trazer isto para a frente e trazer isto para dar-lhe um bocado de vida. Claro. E foi assim, depois o Filipe entusiasmou-se e avançámos com... E a verdade é que já ganharam uns prémiozinhos. Isto não está a correr mal, não é? Verdade. Como é que é? Agora, também é muito importante o tema que foi escolhido, Filipe, porque de facto esta questão da habitação é gravíssima e é sobretudo uma questão muito mais da vossa geração. Isso também foi tido em conta por ti, calculo eu, não é? Sim, e na verdade eu até estava com algum receio que a curta eventualmente, quando saísse para o público, depois de fazer o circuito nos festivais, estivesse um bocado desatualizada. Mas a verdade é que nós vamos ter que... Pois, a verdade é que nós vamos ter que atualizar a sinopse, porque a sinopse é que o preço médio subiu 104%, já vai a 180%. Ou seja, na verdade já está desatualizado, mas mais atualizado ainda. É uma ideia muito interessante, porque para além da questão ser muito atual, também é uma questão muito internacional, porque não é uma questão só portuguesa, ou só das grandes cidades de Lisboa, Porto e agora Coimbra e todas. Agora, infelizmente, já nem das grandes cidades, é uma questão europeia, não é? Vocês sentiram que nestes sítios por onde têm andado com o filme que as pessoas se identificam também com esta problemática, porque devem dizer-vos, que boa ideia fazer uma coisa sobre isto. Eu fui à Grécia e na Grécia veio ter comigo uma agente imobiliária do centro de Atenas a dizer é exatamente assim, nós também fazemos os gritos de guerra na nossa agência. E eu, uau, ok, isto é mesmo uma coisa universal e quase da moda, esta coisa de ser um agente imobiliário, um influencer que cria conteúdos para as redes sociais. Vocês, Hélder, ganharam o prémio do público, não foi? Exatamente. Nos prémios Sofia. Como é que foi? Soube bem? É assim, nós não estávamos à espera. Aliás, nós fomos a... Todos dizem isso. Não estava nada à espera. Não estavam mesmo. Foi realmente assim. Nós fomos à cerimónia e estávamos naquela, o Filipe estava naquela, ok, já é fixe estar nomeado, se for falar ao palco, vou falar ao palco, está-se bem, mas pronto, já é fixe estar aqui, estar com a curta nomeada e pronto. E realmente não soubemos no dia que ganhámos o prémio do público. Só dois dias depois, e aliás, nós estávamos a gravar, porque isto é uma série de 6 episódios. O primeiro, que é o Agente Imobiliário Sem Casa para Viver, é o único que está montado. O resto dos 6 estão em pós-produção neste momento. Mas nesse dia que nós fomos nomeados, que foi 2 dias depois... 2 ou 3. 2 ou 3 dias depois, sim. Nós estávamos a acabar de gravar o último episódio. Fui deixar o Filipe a casa e... 2 horinhas depois chegou a notícia. E chegou a notícia, eu vi no telemóvel, olha, vocês ganharam um prémio público e nós... What? Yeah. What? E eu estava a meter gasol, estava numa posto de gasolina. E não sei se já estavas em casa. Estava Mas em é casa. muito bom porque eu sei o que é e sei o teu esforço em particular para tentar criar coisas novas, fazer coisas novas. E sobretudo, para que as pessoas percebam o Hélder Afonso é ator, ele já fez novela, teatro, muitas coisas, mas eu acho que a coisa mais bonita que tu fizeste foi esta tua produtora, que é a primeira produtora audiovisual sediada em Bragança. Para quem conhece o Conta Lá, isto para nós é muito importante, porque nós falamos aqui todos os dias e todos os dias damos aqui palco aos empreendedores, aos artistas que optam e que escolhem sair dos grandes centros urbanos e ir ocupar outros sítios para criar, Hélder. E tu fizeste isso em Bragança, eu quero perceber um bocadinho porquê, eu sei, mas vais ter que contar e como é que está a ser, porque há de ter coisas maravilhosas, mas também há de ter as suas dificuldades, não é? O facto de ter sido criada, em primeiro lugar, a NVF começou como um projeto criativo. Duas pessoas, neste caso eu e o Francisco Cardoso, que se identificavam muito criativamente e esteticamente sobre a visão que têm para o mundo e mesmo as nossas inspirações, ou seja, é uma pessoa com quem eu me identifico muito criativamente. Nós começamos com um projeto artístico que tu já conhecias e tínhamos isto no background de montar uma produtora um dia destes. E surgiu a oportunidade de nós montarmos uma produtora porque fizemos uma coprodução com a MGN na última série que eles filmaram em Bragança.
E pronto, e eu disse E era assim, preciso bem, ajuda de locals, como... de loucos como nós, sim. Como E vocês. foi isso que nós fizemos, ou seja, a par de nós termos entrado na produção e ter sido uma experiência incrível para nós, para mim que fui terceiro assistente de realização e para o Francisco que ajudou na produção, de repente nós tivemos a oportunidade de criar uma produtora num sítio que é tão querido para mim. Pois, vamos lá falar sobre isso, que este rapaz é de Ou Bragança. seja, sim, eu sou de Bragança e... Com muito orgulho. Com muito orgulho, fui criado em Colhoso, que é uma aldeia a 30 km de Bragança, e sempre torci muito por Sempre aquele quiseste cantinho. devolver um bocadinho à tua terra, não é, Helder? Sim, eu amo muito aquele espaço, amo muito as pessoas de lá e naquilo que me for possível de ajudar É por isso é que tu és tão especial. É verdade, ele é muito especial, porque o Helder tem esta coisa que tem este amor à sua terra, que é maravilhoso, às suas pessoas, às suas gentes, e um grande orgulho e uma grande vontade de levar o que puder de melhor, não é, para esse território. E sabes que para lá de ser ator, um dos meus motes de vida, e eu já partilhei isto com o Filipe, é congregar para fazer acontecer, ou seja, toca-me na alma e enche-me o coração juntar pessoas, juntar comunidades e fazer acontecer qualquer coisa. Nem que seja uma sardinhada, mas, Claro. mas desde uma sardinhada a uma produção audiovisual... Não, é fantástico. E o Filipe também, o Filipe é de Braga. Pronto, mas Braga já é assim uma cidade... Agora é, sim. Mas o que estavas a dizer, Helder, é muito importante, porque eu acho que o que tu gostas mesmo de fazer é de juntar pessoas e de sentirmos que é uma discussão que muitas vezes temos aqui também neste programa com outros artistas e atores e até escritores, que é as pessoas precisam de se encontrar fisicamente, de estar juntas, não é? Projetar coisas e não estarem só... E é mesmo lindo, tipo, estarmos telefone. a lutar por um objetivo que não sabemos muito bem o que é, mas no final acontecer alguma coisa, seja boa ou má, mas só o processo em si, de estarmos juntos, tipo, e fazer acontecer alguma coisa é brilhante. Tipo, Pois é. É a melhor parte da vida. É a melhor parte da vida. Olha, ainda em relação a este vosso filme, qual é que vai ser o percurso agora? Que é para depois percebermos que projetos é que essa tua produtora, que eu não sei se o Filipe não faz parte da produtora. Não faz parte, não. Somos Mas vai só colaborando, parceiros criativos vai colaborando. e vai colaborando, sim. Então vamos primeiro começar por este filme. Vai ainda fazer algum percurso ou ser exibido em algum sítio onde as pessoas possam ver? Como é que isto vai funcionar? Sim, diz tudo, pode Ele está em consideração em alguns festivais ainda, mas neste momento está aberto ao público no YouTube, Ok. porque nós, o princípio que nós fizemos com isto não é que ela não tenha despesas, mas não teve financiamento. Ou seja, tendo em conta esta nova democratização do conteúdo e de poder criar coisas, porque não abrir isso ao público e permitir ao público assistir também, tendo em conta que os principais prémios que nós recebemos foi tudo menção honrosa, prémio do público, Certo. ou seja, dar isso de volta ao público. Muito Por bem. isso, neste momento, está aberto, disponível no YouTube e em breve, em princípio, irá para um streaming e aí vai ficar já mais fechado e vai terminar também o circuito em festivais. Muito bem. Sim, muito podes falar também um bocadinho do resto da série que já está gravada e que... Sim. Entretanto, muita gente disse-me para eu continuar este formato, só que não me apetecia voltar à coisa do agente imobiliário, enquanto desafio de ator, apetecia-me fazer outras coisas. E então, entretanto, estamos a fazer uma série que terminamos, que está em pós-produção, Que é várias profissões, não é? em que são várias profissões Adoro isso. no contexto real, que são o animador de uma torre, ou seja, Uma torre? animador de rua, Ok, um animador de rua, depois um empregado de limpeza, ok. depois o vencedor do Euromilhões. Isso não é uma profissão, mas... Não é, mas é pronto, um tudo bem, desafio, é um desafio, sim. Que mais? O digital influencer, Isso vai ser incrível. que foi a tal última que nós fizemos, e o agente imobiliário. São seis. Já são ficam essas. todos. Que seja giro. Portanto, começou com uma ideia, não é? Tudo feito neste espírito guerrilha, pessoas reais, com super pouco financiamento, fomos nós, o Helder entrou, e com esta vontade de criar coisas e de juntar pessoas, e no seguimento do que o Helder disse há bocado, nós quando éramos pequenos tínhamos aquela coisa que é, queres ser meu amigo? Hoje em dia vamos criar projetos juntos, e de repente somos amigos e estamos juntos, também já nos conhecemos há muito tempo, Sim. E acho que é isso que é bonito. Gosto muito disso. E acho que vocês estão na idade de fazer isso também. E é aí que começam as grandes coisas. Eu tenho sempre essa ideia, que é nesta criação ainda muito livre, porque o dinheiro faz imensa falta, é um facto, e faz. Mas depois também às vezes quando há
financiamentos e patrocinadores, que é ótimo e que venham muitos para vocês, mas depois também sabemos que a liberdade às vezes diminui criativa e vocês estão numa fase em que, com pouco dinheiro, porque sabem fazer as coisas, têm toda a liberdade criativa. Isso é uma coisa absolutamente magnífica. Então, e mais coisas que queiras fazer com a tua produtora, Hélder? Então, o principal objetivo da NVF é tentar levar alguma produção audiovisual para Bragança e tentar fazer e atrair qualquer coisa que aconteça lá. Depois tenho alguns projetos que estão em pós-produção, tu sabes do documentário do Nowhere. Medo. Esse foi uma pequena viagem que vocês fizeram, não foi? É esse? Pequena, Sim, 4 sim. mil quilómetros. Exatamente, uma viagem. Esse é um doc-reality, no fundo, não é? É um doc-reality, sim. Uma viagem de amigos. Que, na verdade, aquilo teve um impacto muito grande em nós, como pessoas, como seres humanos. E depois é interessante explorar esta coisa de limite do que é ficção e do que é a realidade. Porque, embora nós estejamos lá, nós estávamos a atuar, embora nós estávamos a pegar em coisas nossas para representar, há aquela coisa de o que é que o espectador vai sentir, ou seja, qual é que é esta linha em que para o espectador é o real e é o ficção, que vamos tocar um bocadinho aqui no mockumentary também do Filipe. E vou-vos dizer uma coisa, e é uma linha que vocês devem explorar, porque é muitíssimo, é uma linguagem, eu diria, da vossa geração também, que gera imensa curiosidade na minha geração. E que, porque é uma forma diferente de estar. De repente nós não sabemos muito bem, isto é rede social, isto é o quê? Isto é um documentário, mas o que é que eles estão a fazer? Isso é meninos, muito interessante. posicionem-se, por favor. Posicionem-se, faz favor. Vai. Toca a explicar aos avós o que é que vocês andam a fazer. E portanto acho que devem seguir por aí. Muitos parabéns aos dois. Obrigada. E têm aqui sempre no Conta Lá, sempre que precisarem de uma plataforma para transmitir as vossas loucuras, nós transmitimos o que vocês precisarem, está bem? Sim, esquecemos de dizer que nós vamos filmar daqui a um mês. Vamos filmar Nós também, olha, dinheiro é coisa que também não abunda, mas há muito boa intenção, muito amor e muito carinho. Isso vai mesmo, e muita vontade de apoiar novos artistas. Obrigado. Tá bem? É uma longa que foi aqui o Filipe que escreveu E vamos fazer em Braga. Yeah. E o Hélder está a produzir e daqui a menos de um mês estamos a começar já. Espetáculo, a vida é linda, é tão bom ter esta idade, é tudo nosso, vamos embora. Nós vamos embora, mas é para intervalo. Até já, beijinhos, até já. Bom, e depois de uma curta pausa, vamos conhecer uma mulher natural de Natal, no Brasil, que sempre foi apaixonada pelas artes. Chama-se Dridu, na verdade o nome dela é Adriana Duarte, é artista plástica e ilustradora. E como é que eu me cruzo com ela? Então, nas minhas pesquisas de conteúdo que toda a equipa faz, andava a passear pelo Instagram e fico completamente, a verdade é esta, hipnotizada com uma página que se chama Pinturices, que pretende democratizar o acesso à arte. E então, não descansei enquanto não convidei a Dridu para estar connosco, mas antes de conversarmos com ela, vamos ver o trabalho dela.
Pinturices, que coisa maravilhosa. Dridu, Adriana Duarte, finalmente nos encontramos. Finalmente, Rita, que prazer. O prazer é todo imenso meu. estar aqui. É verdade o que eu contei, Muito não é? obrigada. Eu quando dei com as pinturices, fiquei totalmente hipnotizada e não sei quantas horas, palavra de honra, fiquei a ver este conteúdo maravilhoso, que também nos prova que as redes sociais podem ter coisas que nos acrescentam imenso. E eu entrei em contacto com a Dridu através do Instagram, não é? Foi que eu preciso saber quem é que faz esta maravilha e é isso mesmo que vamos falar aqui hoje. A Dridu é natural do Brasil, sempre foi apaixonada pelas artes, teve uma passagem pela advocacia, mas não gostou muito, pois não? Não. Eu descobri aqui em Portugal que não iria muito longe. Foi professora de artes, é artista plástica, não é? Faz pintura, escultura e ilustração também. Sim. E o que é que ele levou com a sua filha, que é muitíssimo importante, porque tem uma sorte de ter uma filha, Maria Eugénia, que é especialista em marketing digital e que a ajuda nas pinturices. Conte-me lá o que é que ele levou a criar este projeto maravilhoso. É ela que me incentivou, né? Maria Eugênia tem uma empresa, ela é formada em marketing digital no Brasil e ela tem uma empresa chamada Nuts. E ela que me incentivou, mama, você está sempre a postar coisas sobre a história da arte, sobre a arte, compreensão de arte, por que não fazemos uma publicação mais direcionada para interpretação e leitura, né? A própria leitura da arte e tal. Eu disse, vamos ver. Aí contratei a empresa, Nuts. Eu pago. Claro, então, mas isto é um trabalho. Isto dá muito Tenho como exigir. Exatamente, e pode exigir os resultados. Contratou, mas esta ideia maravilhosa de agarrarem quadros, que são muitos deles clássicos, e que um espectador mais, não é desatento, todos nós perante um quadro sentimos emoções, mas muitas vezes eu fico muitas vezes a pensar, o que é que será que isto quer dizer? Há aqui alguma história escondida. É no fundo isso que vocês fazem, é contar a história e os detalhes, não é? Destas obras de arte. Sim, fazemos a análise, né? A leitura da obra de arte, de acordo com alguns teóricos da história da arte, e baseado nisso, e também em visitas até em sites de museus, vamos e vemos as obras, mas eu percebi que no canal o que teve um boom assim, de seguidores foi exatamente quando eles se espelharam naquilo, quando eles começaram a identificar aquela vida. Antigamente isso existia, como assim? São coisas inerentes ao ser humano, né? Claro, sim. Mas muitos percebem assim, eu nunca pensei que isso existisse no século XVIII na Inglaterra. Que engraçado. Existe até hoje. É muito engraçado, por isso que atuamos mais assim, a analisar a pintura de gênero. E também sei que um dos seus objetivos foi, de certa forma, democratizar esta cultura, não é? No fundo, fazer com que as pessoas façam parte e entrem no quadro com o conhecimento de alguém, de quem tem mais conhecimento, digamos assim. Sim. Em Portugal, eu cheguei lá em 2019, em 2019, desculpa. Não faz mal, porque é que a Dridu está em Espanha. A Dridu está em Espanha, neste momento. Estou em Madrid, isso. E vou me mudar para as Astúrias, por isso que eu não estou aí pessoalmente, peço desculpas por isso, que eu queria muito estar aí no estúdio, mas aí foi antecipado. Isto agora com o mundo assim, também lá está, as novas tecnologias permitem que estejamos muito perto sempre uns dos outros, e ainda bem. Mas continuo, portanto, como é que isso estava a concluir? Foi em Portugal e depois não sei o que é que iria dizer a seguir. Não, em Portugal eu já tinha percebido assim, algum museu com chamamos aqui em cola, uma fila imensa, bicha, né? Imensa. E as pessoas, e eu ia naquela fila, esperava e tal. E as pessoas realmente interessadas, as pessoas de todo Porto, morei no Porto, verdade, né? Muitos anos. E pessoas realmente interessadas, e aquilo meu Deus! Não que o Brasil não tenha ótimos museus, tem maravilhosos, tem obras de todo tipo, de todos os movimentos e tal. Mas essa cultura de buscar a arte. E eu sempre
Desculpa. Faz mal. Eu, quando era professora, eu fazia essa leitura de obra de arte. E geralmente era assim um debate, todo mundo querendo defender o que estava vendo. Tão giro. Pois é. Mas isso é que é a parte mais bonita da arte, não é? Porque, sim, claro que o pintor ou a pintora teve a sua visão, mas depois cada um de nós também vai interpretando consoante aquilo que vive, consoante aquilo que sente, não é? Sim, mas sim. de facto aquilo que vocês fazem é dar a visão mais clássica, fora de interpretações, a visão, não é? Sim, sim. Exatamente isso. A minha preocupação era que eles tivessem acesso e encarassem a arte como uma linguagem, que é realmente uma linguagem, a linguagem visual, né? E como é que vocês fazem para escolher? Códigos. Porque, meu Deus, eu não sei quantos vídeos vocês já publicaram, mas vocês têm muitos vídeos já publicados. Como é que vocês fazem para escolher os artistas e os quadros que vocês vão ajudar a interpretar? Eu sou movida assim, eu mando a pesquisa para minha filha e ela desenvolve aquele videozinho que para nos detalhes e tal. Eu sou movida por questões que movem a humanidade, que pessoas percebam que nada é novidade no mundo, que tudo é inerente ao ser humano, tudo que está acontecendo agora já aconteceu em alguma época, que eles tenham essa identificação. Então, a minha preocupação é mais essa. Então, teve comoção, já teve comoção nos comentários, já teve discussões absurdas nos comentários. Tem de tudo, Rita. É impressionante quando eles se identificam. Então, eu sou movida mais assim, para a questão da se vão se identificar, como vão se identificar, se vão poder refletir diante da obra, se aquilo vai ser de alguma maneira construído dentro dele, do espectador, né? É mais assim por isso. Mas não escolhe por épocas ou por estilos, não é esse então o seu critério. É mais os sentimentos que podem provocar e que são universais, o amor, a traição, a desilusão, a morte? Estamos pegando mais a questão da pintura de gênero, que retrata vidas do cotidiano, né? A vida no cotidiano, que as pessoas se identificam, é uma cozinha e tal. E retrata uma história, né? Está contando uma história, uma narrativa. Eles se identificam mais com isso. Então, procuramos Ruga, que era um cronista visual maravilhoso, que questionava a burguesia, questionava os nobres e tal, né? Aquela coisa de casamento, por exemplo, né? Casamento à moda, à la moda. Ele questionou exatamente essa questão do interesse de um rico burguês, mas que não tinha título. Então, vendeu a filha. Então, os comentários são os maiores, pessoas indignadas, entendeu? É muito interessante, porque isso fantástico. É espetacular, porque depois gera um debate com o julgamento que as redes sociais também têm, mas depois as pessoas quase que se esquecem que estão perante uma obra de arte, que é só um quadro, não é? Que eu só estou mostrando, né? E que retrata, mas esse debate eu acho que deve ser super interessante. Fazem alguma moderação dos comentários? Vão lá ainda ajudar a contextualizar algumas coisas ou deixam a caixa aberta para... Não, eu deixo tudo aberto, porque a arte é livre a interpretação, né? Tem uma teórica brasileira chamada Feiga Stroll. Ela fala assim, que temos, claro, uma sistemática para ler a obra de arte. Tem um contexto histórico, tem um contexto político da hora e tal, daquele momento, da época. E no final, a última coisa é a própria leitura. E a própria leitura está carregada de quê? De sua vivência. A sua cultura, o que você leu, o que você... se formou, aonde você viveu, sua família, os costumes do lugar que você habita, que você vive. Quer dizer, aí a última leitura é que eles a última leitura é onde há o sarilho sempre. Drido, hoje é um dia importante para si, porque se eu tiver a informação certa, vai lançar hoje um e-book, não é? Entender a arte.
Olha a coincidência. Ai, não acho. Eu acho que isto aqui estava tudo programado para nos Tudo encontrarmos hoje. programado no cosmos de Pitágoras. Acredito Isso. que sim, acredito que sim. Como é que é? O que é este entender a arte? Entender a arte é um guia a pedido dos seguidores. Hoje, uma pessoa me mandou assim, eu queria levar seus vídeos para o museu, não pode? Exato. Porque é só assim. Aí eu, não, calma, vai ter um guia, mas é um guia muito simplificado para as pessoas realmente leigas e que têm interesse e que não sabe, às vezes não entra no museu porque não sabe o que vai ver lá, se vai ser muito chato, tedioso, se vai poder como se portar diante de uma obra, se vai poder levar... Aí tudo isso eu estou assim, não leve nem alimentos, não leve equipamentos. Isso. Preste atenção. Leve mais só, ou menos leve isso. só o seu pensamento. Faça silêncio, isso. Faça silêncio para uma contemplação diante da obra. Não precisa ver todas as obras. Veja, aqui ele chama a atenção. É isso mesmo. Aí a gente vai conduzindo para isso, realmente para a pessoa que não tem esse hábito, mas muitos me mandam mensagem aqui. Agora teve um que disse assim, eu estou no Museu de Viena, tal, me mandou foto. E disse, é a segunda vez que venho, só vim depois que eu estou seguindo você, pela segunda vez. Isso deve ser um grande orgulho. É muito bom sentir que estamos muito bom. a ajudar pessoas a ter um maior contacto com a arte, a apaixonarem-se pela arte e a sentirem que ela deve ser, toda a arte deve ser democratizada e acessível para todos. E é no fundo isto que é a grande beleza, eu acho, do seu trabalho, fantástico, e da sua filha. Um grande beijinho para as duas. Dridu, quando vierem a Portugal, obrigada. temos que marcar esse sim. encontro, está bem? Vamos. E inclusive corra tudo muito bem. Se me permite. Permito tudo. Olha, isso aqui foi baseado em um texto seu sobre a idade, a passagem de tempo. Tá vendo? Sim. Que só faltou pintar. Mas é seu, é seu. Que coisa linda. Pois, sabe que isto, quando se está a chegar aos 50, começa-se a pensar muito na passagem do tempo. Mas eu pronto, não penso. Não pensa? Eu não me permito, não me permito a isso. Pois, se calhar é o que eu vou ter que começar a fazer. Não, eu acredito assim que o tempo é uma coisa tão subjetiva igual a arte, é muito subjetivo. Tudo é subjetivo, né? O conceito de arte é subjetivo. O conceito de tempo, os humanos que começaram a contar o tempo, mas o tempo mesmo é sentido de maneiras diferentes. É verdade. Eu não. Mas é uma das coisas que eu penso muito desde de pequena, pronto, que tenho esta coisa com o tempo, porque tenho desde muito miúda aquela noção que é das coisas mais estranhas e injustas da vida, que é quando nós estamos a ser felizes, o tempo passa a correr, e quando nós estamos infelizes passa muito devagar. E isto é uma coisa que sempre me fez pensar. Mas olha, no nosso cafezinho... Mas você está muito nova ainda, não para. Obrigada, querida. Combinado, vou a Lisboa para... vamos falar e fofocar sobre estas coisas todas. Oh, que linda. Oh, que linda. Olha, até me emocionou agora. Uma escultura sua, fico mesmo muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada, Dridu. Obrigada, um beijinho grande. Muito obrigada. Um beijinho, muito obrigada. Um beijinho grande. Maravilha. Beijinho. Que maravilha. É assim. Coisas boas. E hoje, outra coisa ótima, dia 19 de junho começa em Setúbal a primeira edição do Festival do Bairro. Adoro este nome, Festival do Bairro. Todos os bairros deviam ter um festival. Que se apresenta como uma iniciativa inédita em Portugal. O projeto foi coordenado pelo jornalista e programador de cinema Rui Pedro Tendinha, mas os filmes foram escolhidos pelos moradores. E hoje nós vamos falar com quem? Com os realizadores João Bordoeira e Sérgio Brás de Almeida, que na sessão de abertura vão apresentar o documentário O Bairro do Povo. E todos os bairros deviam ser do povo. Espreita um bocadinho. Então, Conceição, deixa-me ver se eu percebo aqui isto contigo. Começava aqui, não é? Entrávamos para aqui. Entra comigo. Entra para aqui. Então vá. Aqui é a sala de entrada. Esta aqui era um quarto. E ali era outro quarto. Ok, portanto, 2 quartos, mas eram grandes. Era. Uma sala grande para todos. Sim. E cozinha? Como é que cozinhavam? Era aqui. Um anexo diferente? Ou era ao ar livre? Não, era uma casa também. Outra casa diferente? Sim, que era o quarto dos meus irmãos e era a cozinha.
Ok, ok. Então esse vinha mais ou menos por É onde? aqui mais ou menos. Portanto, entrava por aqui, seria uma parede que vinha para aqui. Se calhar um bocadinho mais, porque aqui? era o quarto que havia uma cama de casal, que era dos meus irmãos. se calhar aqui. Era assim, pois. E vinha até onde? Até aqui? Era separado da casa, mas era isso. E aí era separado. Era. Portanto, havia um intervalo. Havia um intervalo. Bom, já cá estamos, já estou entusiasmadíssima com esta conversa, com o João Bordeira. João Bordeira, assim é que é, e com o Sérgio Brás de Almeida, são ambos realizadores, João, Sérgio. Isso. E agora, o Sérgio estava até a explicar-me e a dar-me um certo contexto daquilo que estávamos a ver. Vamos começar por aí. Sim, então, nós somos os realizadores deste filme, mas é preciso também dizer que os moradores deste bairro são também realizadores deste filme e também construíram o filme connosco. Coisa bonita. Sim. E o que é que estava a acontecer ali naquela cena em específico? Então, esta cena que nós vimos agora no ecrã, temos a Conceição Sobral, que é uma senhora habitante do bairro do Castelo Velho. O bairro do Castelo Velho era um bairro de habitação autoconstruída, vulgo barracas, que existia no Castelo de Setúbal. Na verdade, aquilo chama-se Castelo Velho, mas é um forte. É o forte não o de São Filipe, mas o forte ainda mais antigo. Daí o nome Castelo Velho. E as pessoas, antes do 25 de Abril, eram maioritariamente trabalhadores da indústria conserveira, ou pescadores, ou outros tipos de trabalhos. E as pessoas, devido à falta de habitação, um problema se calhar um bocado paralelo com o que vivemos hoje em dia, acabavam por construir as suas próprias casas. Clandestinamente? Aproveitando a parede do castelo como uma das paredes da casa. Então o que vemos aqui nestas imagens é uma das senhoras habitantes do Castelo Velho, a explicar onde é que era a casa. O interessante destes habitantes do bairro Grito do Povo é que depois do 25 de Abril, eles uniram-se todos numa associação e lutaram por melhores direitos da habitação, o que levou à construção do bairro Grito do Povo. Inclusivamente, muitas das casas foram construídas por eles, mas agora sim, com a ajuda, isto foi através do projeto social, portanto, com a ajuda de arquitetos, engenheiros civis e... Coisa bonita, é tudo bonito. O Grito do Povo. O bairro chamar-se Grito do Povo, que coisa linda. Bom, e este é o filme de abertura, o Bairro do Povo, é o filme de abertura deste festival, do bairro. Como é que isto surge? Festival do Bairro, expliquem lá este conceito. Para que é que existe? Qual é o objetivo? Quem é que mobiliza? Quer saber tudo. Este é um projeto do Rui Pedro Tendinha, em que o intuito foi uma coisa que também nos é muito próxima, porque, como o Sérgio estava a dizer, este filme que nós construímos teve uma grande componente participativa, ou seja, nós fizemos reuniões com as pessoas a discutir esta ideia de filme. O que é que o nosso filme tem que ter. Então fizemos mesas redondas, que não eram bem redondas, mas a discutir o que é que era interessante de filmar. Convocaram mesmo a comunidade para esse debate sobre... Sim, ou seja, este processo de pensar um filme foi uma coisa totalmente participativa. Tivemos, inclusivamente, depois, quando o filme já estava com uma montagem ou com os esqueletos já próximo do fim, de levar as pessoas ao cinema para verem e decidirem... O último corte. Sim. Ai, exatamente. É isso mesmo que acontece. Ao fim e ao cabo, o filme acompanha estes moradores durante todos os processos da rodagem de um filme. Ou seja, começando, como o João estava a dizer, com as reuniões de ideia. Mas que ideia? Estamos a fazer um filme aqui no bairro. Que filme é que será? O que é que devemos mostrar? Ressalva, o bairro Grito do Povo é um dos bairros, mas mesmo colado existe o bairro dos Pescadores. O bairro dos Pescadores. Este filme chama-se Bairro do Povo. Porquê? Porque é sobre estes dois bairros. São vizinhos, colam exatamente um com o outro. E embora todos partilhem desta luta por direito à habitação, o bairro dos Pescadores, os habitantes acabaram por ter por outra via. Ou seja, embora no bairro do Grito do Povo também existam pescadores e mulheres ligadas à indústria conserveira, no bairro dos Pescadores foi através da via social. Portanto, os pescadores receberam uma casa no bairro foi outra feito. via. Eles não ajudaram a construir a casa, eles não se uniram numa organização, como o caso do Grito do Povo, a Associação de Moradores do Grito do Povo, que se uniu para lutar pelos seus direitos. O bairro dos Pescadores não teve esse processo. E vocês sentiram que, por causa dessa história, existe uma ligação diferente ao sítio onde aquelas pessoas habitam? Comecei a falar disto porque exatamente o interessante do filme foi perceber-se também o que é que une estes dois bairros e o que é que os separa, não é? E o que é a identidade deste local. Sim, porque eles, apesar de estarem muito próximos, eles sentem que têm uma identidade própria.
não é? Mas na verdade é o mesmo bairro. É o Grito do Povo, estamos a falar se calhar de 30 habitações, 40 casas que estão justamente coladas a esse bairro dos pescadores. Apesar de eles coexistirem, terem os mesmos espaços, terem uma coisa totalmente em comum, esta luta do Grito do Povo continua a ser assim uma bandeira. Algo uma que os coisa... enche de orgulho. Claro, exatamente. Pois, mas era isso que eu estava a tentar perceber, se também tinham conseguido explorar a ideia de que poderia ser interessante, se calhar vocês perceberam isso. No Grito do Povo foi tudo muito conquistado. No outro bairro, não é que não tenham as pessoas todas têm direito à habitação, não é isso que eu estou a dizer, mas não houve essa necessidade de luta. Sim. E se isso altera a perspectiva? Sim, há aqui uma questão que também tem que ser falada, que é muitas das pessoas que tiveram direito a casas do bairro dos pescadores, muitas delas também estavam no Castelo Velho, neste bairro de barracas, que eram pescadores e que depois tiveram direito a uma casa. Certo. Há inclusive no filme uma referência a isso, que uma senhora diz que o meu marido era pescador, eu tinha direito a uma casa, mas eu fiquei com a luta para nós sermos capazes de construir as nossas casas. Tão bonito, isso é muito giro. E estamos a falar aqui de estas pessoas que vos trazem esta memória, este levantamento, são pessoas já com alguma idade. Não é? Sim, não só, porque existem moradores também recentes. Isso é uma coisa muito interessante, que é... Portanto, como estávamos a dizer, no início começámos com estas reuniões, que filme é que queremos, que filme é que vamos fazer. E de repente passamos para a parte de rodagem do próprio filme. Portanto, os moradores acabaram por ser eles próprios a filmarem-se, a entrevistarem-se uns aos outros. Que espetáculo. E há imagens mesmo muito bonitas, que por acaso era interessante termos trazido outras imagens. Há uma imagem que eu gosto muito do filme, que é, há uma altura em que tu percebes que os moradores já tomaram conta do filme. São eles que estão a filmar, são eles que estão a fazer tudo. Sim, então, e vês essas gerações, vês um avô e uma neta, os dois à volta da câmara, sabes, a escolherem o plano, sabes? E é uma coisa super intergeracional. Então, sim, é verdade que a memória vem dessas, e esta luta do pré-25 de Abril vem dos mais velhos, mas existe uma nova geração que também se preocupa com a identidade. E uma das coisas que as pessoas nas primeiras reuniões também decidiram que era importante era deixar também a mensagem da história e da luta para que os mais novos pudessem saber como é que os bairros foram construídos. Muito importante. Estamos a falar de um território, Setúbal, que, eu não quero dizer nenhuma asneira, mas até ainda há pouco tempo era dos lugares em Portugal, dos sítios com maiores níveis, infelizmente, de pobreza e dificuldade de desemprego. Não é? Sim, nos anos 80, toda a periferia de Setúbal continuava a ter muitos destes bairros de casas autoconstruídas e de uma extrema pobreza. Sim, sendo que agora, por acaso, a evolução nos últimos anos tem sido espetacular. Eu gosto muito de Setúbal, vou lá muitas vezes e de facto sente-se uma grande alteração, e ainda bem, mal fosse se as coisas não fossem evoluindo. Mas deixa-me só dizer uma coisa, que sim, muitas destas pessoas já têm uma certa idade. Passaram-se 50 anos, desde o 25 de Abril. Não é? O projeto SAL é um processo que acontece ali só naqueles primeiros 2 anos após o 25 de Abril, que depois essa portaria acaba por desaparecer, mas os bairros SAL, como diz o Jaime Pinho, só começam a florescer nos anos 80. Bom, também é bom para as pessoas perceberem como é que se vivia antes do 25 de Abril, não é? Sim. Ou seja... E é o que o Sérgio estava a dizer, vivemos aqui assim um paralelo. Os bairros de barracas estão a voltar a crescer e a aparecer, não é? Estamos com uma crise de habitação assim bastante alarmante. Que era quase impensável em alguns anos do pós-25 de Abril, mais recentes, mas ainda assim não tão recentes, que isto pudesse voltar a acontecer. E a verdade é que está a acontecer. O festival é só a estreia do filme, tem que perceber um bocadinho. Não. O festival, portanto, é organizado pelo Rui Pedro Tendinha, como o João disse, e o conceito do festival, que cruza-se um bocadinho também com... o que nós também tentámos fazer com o filme é este festival, que nós não temos nada a ver com a organização, mas o Rui Pedro Tendinho organizou. O júri do festival são moradores também de Setúbal, ou seja, são pessoas que se calhar normalmente não têm uma ligação com o cinema, mas claro, o Rui depois pode explicar melhor como é que ele construiu. Aqui o Tendinha para explicar. Sim. E outra coisa interessante também seria chamar os próprios moradores para perceber a experiência deles como selecionadores. Porque eles é que selecionaram os moradores, quer dizer, de Setúbal, não é? O nosso filme é sobre 2 bairros específicos de Setúbal.
O projeto do Tendinha, o Festival de maior. Cinema, é habitantes de vários Da bairros. União das Freguesias, que é assim... Da União das Freguesias. Exato. Mas foram Há eles mais. que escolheram a programação. Sim, Foram eles que Rui- escolheram a programação. O Rui fez uma seleção e passou um ano a mostrar cinema aos moradores. Ou seja, primeiro a treinar-lhes o olhar, ou a explicar como é que se pode observar um filme. Como estávamos aqui que a falar elementos- dos quadros, ele fez isso. Exatamente. Ou seja, e houve assim uma participação até bastante grande de pessoas que, depois de ver estes filmes todos, é que fizeram esta seleção de 2 longas-metragens e são algumas curtas-metragens que eu não sei o número exato. Mas é muito interessante, porque eu acho que os projetos mais giros que nós temos dado visibilidade aqui no Intercidades são precisamente, e para mim é o que faz sentido, os que trabalham com as comunidades, não é? Porque, quer dizer, eu acho que é outra beleza, vocês próprios devem sentir isso, não é? Como realizadores que já fizeram outras coisas, mas de repente a comunidade apropriar-se, vocês ao princípio quase que têm que convencer e depois de repente aquilo ser deles, é uma coisa magnífica, não é? Sim. E que eu acho que produz um efeito muito importante nas pessoas, não é? Sim, e urgente, porque é muito importante que as pessoas tomem controle das próprias narrativas, não é? E principalmente nestes bairros, a comunicação social normalmente tendência tem uma abordagem muito imediata. desconceituosa. Sim. Pode ser ou não, mas Pode. normalmente eles nunca têm tempo disponível, como nós temos, de ficar 1 ano e meio num bairro, sempre a trabalhar com as pessoas como é que vocês querem retratar este bairro. Para É voz, dar-lhes voz. Exato, dar-lhes voz e que, acima de tudo, não só dar-lhes voz, mas consciencializá-las que elas podem tomar o controle das suas narrativas. Que existe um lugar de fala que é delas e que elas não devem permitir que outras pessoas se apropriem, não é? Sendo que isso já seria outros 500, porque também não culpando a comunicação social, mas de facto é verdade que a leitura que existe sobre alguns bairros é absolutamente primária, não é uma leitura justa e é uma leitura muitas vezes preconceituosa, eu até diria mais do que preconceituosa, é uma leitura preguiçosa. Sim, há trabalho para fazer realmente e não é que nós tenhamos falta de antropólogos, sociólogos e pessoas altamente especializadas, artistas, que podem intervir nos bairros e fazer um futuro melhor e mais agradável e se calhar com menos preconceitos, porque todo o preconceito vem sempre do desconhecimento de algo, Sempre da ignorância, Exato. sempre. E é isso que tentamos aqui combater. Muitos parabéns, adorei a ideia. Onde é que nós podemos... Imagina, eu quero ver o Bairro do Povo, onde é que eu posso ver? Hoje à noite em Setúbal. Ai, eu não consigo Hoje ir à a noite às Setúbal. 9h30 em Setúbal. Isto é direto, não é? Hoje E vou já dizer, eu tenho familiares em Setúbal, portanto é possível que haja muita gente em Setúbal a ver agora aqui este... Vão ver, família de Setúbal, vão ver. Edifícios de Montalvão, perto do Tocinho de Mel. Quem for de Setúbal conhece este local. Sim, e só referir aqui uma coisa que é também ouvir o nosso amigo Eduardo, que infelizmente nos deixou este ano, que foi um dos grandes impulsionadores ali também da associação, do filme. Da Associação Era um do dos Grito do Povo. atores, digamos, Sim, protagonistas. e que nos deixou há uns meses atrás, infelizmente, e é uma boa altura para voltar a ouvir aquelas palavras sábias. Que maravilha, que maravilha. Fiquei cheio de vontade de ver. Muitos parabéns, João e Sérgio. Muito obrigada pela vossa presença aqui no Intercidades. Por nos receber. Muito, muito interessante. Muitos parabéns. Na próxima paragem vamos falar com uma mulher. Ela também transforma o mundo, porque transformou o Jardim de Infância onde trabalha como educadora num laboratório de cidadania. Chama-se Marisa Augusta Moreira Teixeira. Está no Marco de Canaveses e ganhou o Teacher Prize deste ano. Vamos conhecê-la. Ora bem, Marisa, Olá, boa tarde. como está? Bem, muito bem, obrigada. Que orgulho que eu tenho, sabe que eu adoro professores, que orgulho que eu tenho de ter aqui como entrevistada uma professora, uma educadora de infância, que é uma professora, obviamente, que ganhou o Global Teacher Prize Portugal 2026, ou seja, ganhou quase assim o Oscar dos professores. Está contente? Estou muito feliz, especialmente por ver finalmente a educação de infância assim a chegar ao pódio. Pois Muito é, feliz. é verdade, porque por norma são sempre, e também pronto, claro, são professores excepcionais que ganham sempre todos os anos, mas normalmente não é nesta área da infância, não é? Pois eu penso que o nosso trabalho é um bocadinho mais silencioso, mas não deixa de ser tão ou mais importante. Muito importante. E eu agora quero, eu sei, mas eu vou pedir que a Marisa me conte. A Marisa é educadora de infância no agrupamento de escolas de Alpendurada, no concelho de Marco de Canaveses, não é assim? Exatamente, sim, exatamente. O que é que faz
com que o seu trabalho seja tão bom que teve a honra de receber este prémio? Conte-me lá qual é que é a sua visão daquilo que uma educadora da infância pode fazer pelas crianças e pelas suas capacidades na cidadania. Exatamente. Eu acredito que a educação da infância é um trabalho de cidadania profundo. E acredito que não sou só eu que tenho esta visão. Acredito que muitos dos meus colegas educadores e professores estão partilhando esta mesma visão comigo. E depois o método de trabalho acho que também é diferente. Portanto, nós trabalhamos essencialmente em metodologia de projeto e investigação científica. E partimos sempre das ideias das crianças. E eu acho que isso é importante para transformar as aprendizagens em algo com significado para as mesmas. E acho que só assim é que se consegue avançar. Eu acho que é esse o principal ingrediente. Espetacular. E a Marisa criou um conceito que se chama, e no pré-escolar, o Laboratório da Cidadania. Exato. Então o que é este laboratório? Portanto, eu acredito profundamente que a infância é o primeiro território de cidadania, não é? No fundo, o primeiro ecossistema, digamos assim, que a criança conhece e que tem mais relações fora do contexto familiar é o jardim de infância, não é? E no jardim de infância eles aprendem a cuidar deles, dos amigos e do próprio meio, a partilhar, a estudar, a resolver conflitos, a pertencer a um lugar e a uma comunidade. Eu acho que isso é realmente a pedra basilar destes laboratórios de cidadania. Depois estes conceitos vão crescendo, não é? Vão crescendo e conseguem-se transpor para projetos comunitários. E no fundo é isso que faz a diferença, não é? A criança, nós não educamos crianças sozinhos. É o território que educa, toda a comunidade educa. E é esse também que tem sido a da nossa vida educativa. Sem dúvida. Aliás, a educação de uma criança, obviamente que começa na família, mas até há uma expressão americana que diz "it takes a village", porque é preciso toda uma comunidade, não é? Toda uma comunidade. Exato. E nenhum de nós se deve demitir de nenhuma criança e da educação, e devemos ver sempre cada criança como inserida na sua comunidade, e os professores aí realmente têm um papel absolutamente extraordinário. Mas a Marisa tem aqui ideias ótimas, entre elas, seguros desde pequeninos. O que é isto? Os seguros desde pequeninos foi um projeto muito interessante que desenvolvemos o ano passado aqui em parceria com o Jardim de Infância de Povo, com a Escola EB1 e também com a Proteção Civil do Mar de Canaveses. Portanto, como sabe, as crianças gostam todas de brincar com carrinhos. Certo. Raparigas e rapazes. Obviamente. Meninas. E o projeto de seguros das pequeninas é um projeto de segurança rodoviária. E então, a partir das nossas observações, de vermos que realmente as crianças sentem um interesse muito grande por brincar até no tapete, com as estradas, com os sinais de trânsito, nós conseguimos, digamos assim, de forma indireta, contaminar a comunidade e contaminar as famílias que nos ajudaram a construir o circuito rodoviário. Eu imagino como uma professora destas, eu imagino deve ser tudo a querer inscrever agora com este prémio ainda mais. A gente deve querer esta educadora. Deve ser um... Nós aqui lá está, como eu disse, nós aqui partimos muito da ação, não é? As coisas têm que fazer sentido para as crianças, não é? E depois com isso elas não estão entusiasmadas, não é? Depois conseguem contaminar toda a comunidade, todas as famílias que são nossos parceiros, são muito importantes. Só assim até porque depois é isso, é que depois quando isto corre bem, depois são as crianças a transformar as próprias famílias e a fazer com que as próprias famílias aprendam, evoluam. É esse o poder tão transformador da educação, não é? É um dominó. Exatamente, depois no fundo toda esta metodologia científica, né, desperta a curiosidade, desperta a necessidade de fazer pesquisas, a necessidade de desenvolvermos mais, não é? E eles próprios depois falam com os pais, depois os pais falam com os parceiros. Por exemplo, tivemos um projeto muito engraçado que tinha a ver com os polinizadores também em ação com a biodiversidade e eles sentiram a necessidade de convidar depois um apicultor, os pais já arranjaram os contactos para também vermos como é que se transforma as abelhinhas, depois pudermos vender o mel. Trabalhamos também, no fundo, a economia circular, não é? Eles próprios também ficam contaminados e querem também vender o mel e colaborar também com a própria comunidade, com o próprio território. E, no fundo, isso é que é importante, não é? As crianças realmente terem o poder de transformar, de facto, a realidade e completamente, e terem conhecimento de várias realidades, no caso em particular da vida rural, da vida agrícola, tão importante motivá-los desde pequeninos para essas vivências e para essa opção de vida que pode ser tão feliz fora daquilo que são chamados os centros urbanos. Criou outra coisa que se chama da pré-história ao pré-escolar. Está aí atrás de si. Estão aqui atrás de mim, temos aqui um mapa mental, digamos assim, que as crianças ajudaram a construir, não é?
todos nós sabemos que as crianças estão fascinadas por dinossauros. Pois é. E então, a partir do dinossauro, das histórias com dinossauros, eles viam os vulcões e não sabiam que era um vulcão. Então, nós convidámos a professor de ciências do Stay para vir aqui ao nosso jardim e ajudar-nos a explicar o que era o vulcão, como é que eles se formavam, que são placas tectónicas que muitas vezes dão origem aos vulcões, as dinâmicas internas da Terra. E eles conseguiram ver, de facto, como é que isto funciona com experiências práticas que esse professor aqui mostrou. E isso foi muito importante eles verem, praticarem, perceberem realmente como é que as coisas aconteciam. Depois, a partir disso, do Instituto Nacional da Terra Treme, tem a ver com prevenção sísmica, fomos avançando e construindo, eles foram investigando, foram tentando recolher informação, lá está, outra vez, junto das famílias, até preparar um mochila de emergência com os pais. Olha, eram aqui às escolas. eu vou só recordar, quem nos está a ouvir, que estamos a falar de crianças do pré-escolar. Ok? Sim. Eu acho que eles já quase estavam preparados para ir para a universidade com esta educadora. Não. Eles aprendem estes conceitos de acordo com a idade, não é? Claro. Que eles têm. Mas eles conseguem, se as coisas forem bem explicadas, se forem muito práticas e fizerem sentido e eles realmente estiverem envolvidos e interessados, consegue-se de facto aprendizagens fantásticas, mesmo numa área que parece muito complicada, que é a prevenção sísmica. Mas não, eles ficaram tão empolgados com esta investigação científica, que depois até criaram um livro, a partir dos dinossauros, que fala também desta questão da prevenção sísmica, do baixar, descer, do abordar. Até fizemos um tema musical, muito engraçado também. E a Proteção Civil, aqui do Marco Canaveses, achou esta ideia tão interessante com o nosso lançamento deste livro, que fomos cartaz do mês de março, que é o mês da Proteção Civil. E eles vieram-nos visitar e nós fomos cartaz e fomos, digamos assim, uma pedra muito importante na Proteção Civil aqui do Marco Canaveses com este nosso projeto da pré-história pré-escolar. E até neste projeto, imaginem, nunca fizeram contas no início da história, que eram homens nas cavernas, mulheres nas cavernas, construímos cavernas, foram pescar com os paulos a pescar o peixe. Eu quero ir para essa escola. Muito engraçado. Quero voltar a ser pequenina. Olha, através de si fazer aqui uma homenagem mesmo, eu sei a importância dos professores, dos educadores de infância, são determinantes. Um bom professor pode mudar a nossa vida toda. A Marisa está a fazer isso e vê-se a sua alegria, o entusiasmo com que fala, que também com certeza se reflete em muito trabalho, mas percebe-se que gosta muito daquilo que faz e os seus alunos devem lhe dizer coisas muito lindas. Eu acho que é muito importante realmente gostarmos daquilo que fazemos. Tem que fazer sentido também para nós, não é só para as crianças, não é? Tem que fazer sentido para toda a gente. Se nós formos realmente apaixonados pelo trabalho que fazemos, está tudo feito. É a parte essencial. Tem que ser mesmo, tem que se gostar mesmo daquilo que se faz. E investir, com gosto. São profissões onde a paixão e a paciência, o amor, a entrega são absolutamente determinantes. Olha, um beijinho, Marisa. Parabéns. Muito obrigada por convite. Gostei muito. E espero que continue esse excelente trabalho. Sim? E obrigada. Obrigada pelo seu trabalho. Muito obrigada. Assim faremos. Muito obrigada. Obrigada. Um beijinho, Marisa. Que maravilha. Bom, é isto. O nosso país tem coisas incríveis, tem pessoas incríveis e que muitas vezes têm pouco espaço para se mostrarem. E eu acho que quando nós aqui no Conta Lá achamos que quando as mostramos também estamos a ajudar um bocadinho a mudar o país e a dar um pouco de esperança a quem nos vê. Pelo menos é essa a nossa intenção, mostrar coisas e pessoas e projetos que nos podem inspirar e fazer acreditar em dias melhores. É como o próximo projeto. Foi no Algarve que nasceu um projeto artístico que une 3 mentes que acreditam no poder transformador da arte e na sustentabilidade. Antes de seguir para a próxima paragem, deixo-vos com algumas imagens de uma criação recente daquilo que nós vamos conhecer, este conceito do Estúdio 11.
bem, quem me dá um camaleão para fechar uma sexta-feira faz-me sempre feliz, porque eu amo camaleões. Estou aqui com a Ana Golão. A Ana é curadora, consultora cultural e cofundadora do Estúdio 11, e vamos aqui falar de arte, de território e de novas centralidades culturais no Algarve, porque há coisas muito boas a acontecer por esse país fora. Oh, Ana, antes de mais, boa tarde, obrigada por estar aqui. Vamos começar ali por aquela peça, pelo camaleão. Estávamos aqui a falar, o autor está ali sentado, ali algures, o Miguel, não é? Olá, Miguel. Está em Castro Marim e é uma das peças do vosso ateliê. Exatamente. Esta peça é a peça mais recente, a nossa produção mais recente, é da autoria do Miguel, mas foi um trabalho de equipa que precisamente inaugurou o nosso novo ateliê na Serra do Caldeirão, no concelho de Lolé. Exatamente. Esta peça foi para Castro Marim precisamente para criar esta consciência da sustentabilidade e aliar a importância da arte e à proteção da espécie, a proteção dos materiais portugueses, a que chamamos esta técnica que é a assemblagem, que é feita pelas mãos. Sabe que eu li a palavra assemblagem e pensei, ora, aqui está uma palavra nova para mim. Portanto, assemblagem é o quê? Explique-me lá. A assemblagem é uma técnica artística, pode ter técnicas mistas, mas é na realidade a composição e a criação de colagem com vários materiais. Okay. No nosso caso, trabalhamos com madeiras, ferros, postigos antigos, todos os materiais portugueses que seriam descarte, que seriam para aterro. O que nós fazemos é tentar dar uma nova vida e trazer peças de arte ao mundo que seriam completamente lixo, seriam completamente descartes. E que vida, que coisa mais maravilhosa, transformar aquilo que é desperdício e lixo em arte, e ainda mais com uma peça que aqui em Castro Marim faz todo sentido, porque é o lugar por excelência onde os camaleões ainda habitam e onde nós esperemos que fiquem durante muitos anos, e também desta forma conseguimos alertar as populações para a necessidade de os proteger. Exatamente. Vamos falar um bocadinho do Estúdio 11, porque nós gostamos muito desta ideia, lá mais uma vez a trazermos aqui ao Intercidades projetos e pessoas que descentralizam e que procuram levar a arte e os seus ateliês e os seus sonhos fora dos chamados grandes centros urbanos. E eu precisava de perceber como é que isto acontece e porquê o Algarve. Portanto, tente-me explicar um bocadinho disto. Portanto, começando por porquê o Algarve. Certo. Ao longo destes 11 anos de projeto, muitas vezes foram os convites ou os comentários de que deveríamos centralizar o nosso projeto em Lisboa e de que temos muitas valências e deveríamos fazer algo fora do Algarve. E foi precisamente por sermos um conjunto de 3 apaixonados pelo Algarve e 3 algarvios, de zonas 3 algarvios. De que zonas? Olhão, maravilha, Buliqueime e Sagres. Portanto, zonas bem diferentes. Zonas bem diferentes, estamos com boa representatividade. Algarve muito diversos. Exatamente. E por isso mesmo fez sempre todo o sentido fazer crescer o nosso projeto e ir ampliando as valências no nosso território de coração, por assim dizer. Que coisa incrível, eu fico sempre tão contente, porque eu sei que isto acontece, porque tenho esse testemunho aqui quase todos os dias, mas é tão bom para as pessoas perceberem. Sim, há pessoas que, ainda agora o Hélder, que estava aqui sentado, ator também de Bragança, que me disse, não, eu sou de Bragança e eu quis fazer a minha produtora em Bragança, acho importante sair, e está a começar a acontecer muito, e é bom, não é? Eu fico muito feliz. E o vosso programa é também um ótimo palco para isso, porque é super inspirador perceber que este movimento acontece cada vez mais, e histórias como as que passam cá, acho que inspiram ainda mais a que esta descentralização aconteça. Obrigada, ficamos felizes, porque é esse um dos nossos objetivos, e de facto até nós sabíamos que havia muito talento e muita coisa a acontecer fora de Lisboa e Porto, vamos dizer assim. Exato. Mas nunca pensámos que fosse tanta coisa e tão boa. Não têm a visibilidade, Exato. Por norma, não é? Não há esta luz, não há este palco, e portanto sim, acho que é muito inspirador, e se eu vivesse em Lisboa e visse o vosso programa, eu com certeza já estava a arrumar de volta ao Algarve para fazer lá o projeto. Esperemos que sim. Mas pronto, eu já lá estou, e então voltando ao Estúdio 11, nós começámos por ter o nosso primeiro estúdio, o nosso primeiro espaço físico em Faro, há 11 anos atrás. Okay. Mas queríamos cada vez mais criar alguma disrupção com o centro urbano e com a cidade, e sim, ainda temos um estúdio onde praticamos diariamente. Já eram todos amigos? Já nos conhecíamos, mas quem fundou o estúdio fui eu e o Miguel, e cerca de uns meses depois convidámos o Edgar e ele tornou-se também sócio, portanto, sim. Foi muito orgânico como tudo foi crescendo. Uma pergunta que também nos fazem muitas vezes é:
porque é que nunca ampliámos e porque é que somos só 3 ou pensam que somos 11. Eu acho ótimo ser só 3, não ia fazer essa pergunta, mas já agora responda. É fantástico, porque podemos ser quem nós quisermos ser e ir-nos expressando artisticamente de várias formas, tanto que ao longo dos anos já fizemos e fazemos ainda tatuagem autoral, ou seja, que é de autor. Para tudo. O que é isso, tatuagem autoral? Sabe que eu gosto. Mas fazem muito esta pergunta, o que é autoral? Sim, basicamente é que... Todas são autorais ou não? Umas mais que outras. Umas são mais copy-paste, umas... já percebi. Umas são tiradas... pessoas que chegam, olha, faça-me aqui isto que eu vi não sei onde. Então está bem, exatamente. Então tá bem. E vocês não, olha, isto aqui é mesmo uma coisa... Então fazemos assim, a Rita conta-nos a sua história, se calhar até vai lá com a ideia de que quer uma borboleta ou outra coisa qualquer, nada contra borboletas. Mas olha que um camaleão já me está aqui a pensar. Um camaleão, e então vamos perceber, mas Rita, porquê um camaleão e porquê tatuar um camaleão? E vamos desconstruir estas camadas todas até se calhar chegar às férias de infância da altura, e às tantas estamos a criar um movimento abstrato e uma peça única. Que poderia... é o tatuador de serviço? O tatuador de serviço é o Edgar, que também veio connosco, e temos também outra rapariga connosco desde o início do ano, que é a Inês, e também vai nesta ótica e nesta linha de tatuar histórias e não só... adoro! E não só imagens. Adoro! Ainda agora começámos, portanto... Tatuagem autoral, mais coisas? Mais coisas. Logo de seguida inaugurámos aqui esta nova valência, há 11 anos atrás também, arte urbana, mas com a mesma tónica. Vamos pegar nas camadas, vamos perceber o que é que podemos trazer de diferente, não é grafite, não é spray, também nada contra, mas fazemos outra coisa. Então contamos histórias noutra tela, que é a parede. Depois pintura mais contemporânea e pintamos sempre sobre madeira. Não gostamos muito da tela em tecido, preferimos pintar sobre bétula, por exemplo. Depois, assemblagem pelas mãos do Miguel, como vimos no vídeo. Um grande camaleão, que aquilo deve ter sido grande camaleão. Difícil. O ano passado tivemos um projeto também muito, muito desafiante, que foram 2 andorinhas para um centro comercial no Algarve. Adoro esta parte, que é vocês também trabalham, ainda bem, porque estes projetos têm que ter também rentabilidade, não é? Obviamente. Sim. Vocês trabalham muito também com... hotéis, mas ainda assim o vosso objetivo é mostrar que o Algarve é muito mais do que o turismo. Mas isto não é necessariamente um choque, ou seja, é conseguir integrar as coisas e fazer perceber, comunicar que o Algarve, e realmente o Algarve é muito mais do que o turismo, não é? Sim, e é muito mais que o sol e a praia. Exato. E uma das razões também para estarmos agora na Serra e não no litoral. Como é que se dá este passo? Como é que aconteceu este passo da Serra do Caldeirão? Honestamente, Rita, primeiro por necessidade. A zona costeira também está muito inflacionada. Mas, curiosamente, é um lugar que nos inspira, que nos dá muita criação, que tem muitos ofícios, pessoas muito ricas, cheias de muitas camadas e de muito conhecimento, e nós, enquanto artistas, queremos ir lá beber e aprender tudo o que elas têm para nos dar enquanto ainda estão cá, enquanto a Serra ainda tem pessoas. Então esse é o movimento de ir para a Serra e sentir, beber de outras fontes de inspiração. Enquanto a Serra ainda tem pessoas, eu também conheço bem essa realidade, infelizmente, até por causa do outro programa que fiz aqui no Conta Lá, que era com as bibliotecas itinerantes, em que nos apercebemos em que há sítios que realmente a solidão e o isolamento são assustadores e preocupantes. Mas também são projetos como o vosso que podem combater essa solidão e esse isolamento, não é? Também acredito que seja para vocês uma motivação muito grande. Sim, dizer que um dos movimentos que nos levou para a Serra foi isto que acabei de referir, mas curiosamente, ao contrário do que pensávamos, de que se calhar não vai ser assim muito perdido no meio do nada, curiosamente não. Existem pessoas e elas também querem atenção. Então, quando nós começámos a preparar o ateliê e começámos na obra, toda a gente ali nas aldeias vizinhas ficou curiosa. É tão giro. Quem é esta rapaziada? Felizes, provavelmente. E, voltando à história do camaleão, um bom exemplo foi que todos os velhotes foram pedir-nos para tirar fotografias com os telemóveis deles para mostrarem às suas esposas lá em casa o camaleão. Portanto, isto acabou por
por unir a comunidade ali à volta e são muito sensíveis. Uns de brincadeira dizem a lagartixa ou qualquer coisa, mas com um carinho. É muito bonito ver esta união de pessoas ali à volta e aceitam-nos completamente. Claro, portanto... e não só aceitam, como penso que devem muitas vezes celebrar-vos, porque não há nada melhor do que ver uma data de gente nova, cheia de ideias, ainda por cima. Ficam muito felizes, felizes. E vocês, nos vossos projetos futuros, têm sempre esta intenção também de convocar a comunidade para que sinta que pertence também um bocadinho àquilo que é a vossa intervenção no espaço público? Exatamente. Um dos nossos principais objetivos a arrancar o tão breve quanto possível é fazer mesmo esta programação cultural na Serra. Costumamos dizer que queremos trazer mais camadas culturais do que o ótimo bailinho da aldeia, claro. Não é? É ótimo, olha, mas aí está uma boa definição aqui do nosso projeto queremos também. trazer mais. Nós queremos mostrar as outras coisas. O bailinho é ótimo, faz parte, é mas divertido. há tantas outras coisas, não é? É isso. Portugal não é só o folclore e os enchidos e as feiras, tem muito mais coisas do que isso. Eu também gosto disso. Eu também adoro. Mas queremos muito mais. Queremos muito mais, portanto, ou seja, o que nós queremos e temos planeado é fazer mensalmente o que vamos chamar de mesa comprida e chamar outros artistas algarvios, porque há muito talento, há realmente artistas muito interessantes. Chamar outros artistas, chamar a vizinhança, chamar clientes, chamar não clientes. Quem quiser, junta-se à nossa mesa comprida e fazemos uma bela almoçarada, uma bela jantarada. Queremos participar... Sim, porque isto sem se comer não se vai a lado nenhum. Exatamente. Não, com certeza. Não, e um bom brinde também desbloqueia muitas coisas. Desbloqueia logo a conversa. E coisas bonitas que se criam depois de um bom brinde. Não, ainda melhor. E se calhar negócios. Bom, enfim, eu sou a mulher do negócio aqui, os artistas são o Edgar e o Miguel. Mas pronto. Mas olha, não se nota, tem um espírito muito... Sou criativa também. Também é muito criativa. Sim. E queremos também envolver, por exemplo, as escolas com o Forest Fellowship e fazer esta ideia de caminhar com eles pela floresta, porque temos 3 hectares de propriedade. Maravilha. Então, caminhar com eles, descobrir alguns lixos, para depois regressarmos ao ateliê e poderem montar a sua própria assemblagem, verem o trabalho que o Edgar e o Miguel desenvolvem no ateliê e depois também sentirem-se inspirados. É assim que se muda o mundo. Portanto, acho que temos... e depois também queremos os concertos ao entardecer, algumas conversas e momentos, mas sempre na Serra. Portanto, trazer pessoas para a Serra, mostrar-lhes que não é assim tão longe, não é assim tão difícil de lá chegar e o movimento tem sido muito interessante, as pessoas mais próximas já estão a visitar e já estão a ir lá e tem sido um feedback fantástico. Bem, vê-se que está a correr bem. E vê-se que tem... E depois é uma coisa muito boa que é, há muita coisa para fazer ainda, não é? Muita coisa para fazer, muita coisa para explorar. Vocês têm o difícil deve ser, por onde é que começamos? Porque dá tanta coisa para fazer. O difícil é parar de ter ideias, porque em cada canto e em cada canto do terreno há uma ideia muito gira para desenvolver. Aqui uma escultura, aqui não sei o quê, enfim, há montes de ideias. E depois eu acho que a criatividade também se treina muito. Então, a partir do momento em que temos N ideias, é muito fácil estar nesta compulsão positiva. Maravilha, assim. Que venha essa compulsão e que ajude muito o meu queridíssimo Algarve a mostrar-se no seu melhor, com todas as suas competências. E sim, nós adoramos o mar e a areia e adoramos também o turismo, é muito importante para a região, mas há tanta coisa mais para mostrar e que vocês... estão a fazer um trabalho espetacular. Obrigada. Obrigada também. Parabéns e gostei imenso de conhecer o vosso trabalho. Obrigada. Vou seguir agora. Obrigada, quando quiserem visitar-nos. Vou seguir e não sei se estão lá, vou fazer uma tatuagem. E agora está a minha mãe em casa a dizer assim, ai filha, não te pintes mais, que é o que a minha mãe diz. Ok, não pintes. Fica o convite para visitarem o nosso ateliê, o nosso estúdio e verem que o Algarve é muito mais que sol e praia e tem muita camada de criatividade. Espetacular. Também já percebi porque é que está na parte comercial e de comunicação. Os artistas gostam mais de estar ali cool, mais tranquilos. Mais tranquilos e depois nós aqui a despachar serviço. Muito bem, muitos parabéns, a sério, muitos parabéns. Obrigada. Bom, nós voltamos na segunda-feira e tenham um bom fim de semana.